Começando mais um episódio do Fábio.live. Hoje a gente vai falar sobre a COP30, né? É um evento que, quando esse vídeo sair aí, acho que já vai estar começando já a COP30. E tenho muitas perguntas. Eu claramente não estudei o tema, propositalmente, né? Para que as minhas convidadas aqui me ajudem a elucidar algumas dúvidas, muitas na verdade. Mas eu quero começar agradecendo aqui aos patrocinadores que fazem esse podcast acontecer, para depois a gente não interromper o papo, tá bom? Então eu quero começar pelo The Pollination Project, que é uma ONG gringa, que inclusive a Marcela, que é uma das convidadas aqui, representa aqui no Brasil, e está apoiando esse podcast aqui durante o ano inteiro. E basicamente é assim, é uma ONG gringa que eles recebem doações de várias pessoas de vários locais do mundo que acreditam que essa ONG vai saber onde colocar esse dinheiro para divulgar da melhor forma o veganismo. E aí você inscreve seu projeto lá e você pode receber um recurso para fazer seu projeto sair do papel. E foi o que aconteceu com esse podcast, então pode ser que dê certo para você também. Os links estão aqui na descrição, tá bom? Outro patrocinador que a gente tem aqui também é a Healthcare, que é uma corretora de seguros empresariais. Então eles estão ajudando a gente aqui com esse espaço lindo para gravar, né, e com outros pontos aí também. Então muito obrigado. Se você tem uma empresa, uma pessoa, 2 pessoas, 3, 10 funcionários, 500 mil funcionários, você pode entrar em contato com a Healthcare, inclusive os donos são veganos também, você pode clicar aqui no link abaixo para fazer a sua cotação. Acho que vale a pena, né? Se você já tem uma empresa, você vai precisar contratar o seguro para as pessoas, o plano de saúde para as pessoas, então vale a pena fazer uma cotação com a Healthcare. E em terceiro lugar, mas não menos importante, a gente tem a Live Up, que é a maior empresa de comida saudável congelada aqui do Brasil, e é uma empresa que está presente em mais de 80 cidades espalhadas aí, por vários estados, e eles têm 9 opções veganas, partindo de R$ 14,99. Então vale muito a pena você conhecer. Você recebe na sua casa um kit congelado e quando você precisar, né, não estou a fim de cozinhar, sei lá, alguma correria, você vai lá, 5 minutinhos no micro-ondas, você tem uma comida que não tem ultraprocessados, que é só com temperos naturais e realmente eu não sei como eles fazem, mas sai com gosto de comida feita na hora. É real isso. Faz a compra aí, que aí você vai fazer o teste, tá bom? E se você for fazer a primeira compra, Fábio10 é o cupom e você vai ter 10% de desconto. Vamos ao assunto, então. Muito obrigado pela presença, Marcela, Aline e Gabi. A Marcela também está na Sociedade Vegetariana Brasileira. Tem várias funções aí pelo mundo, a gente vai falar sobre isso. A Aline veio diretamente de Curitiba para falar com a gente aqui, agradeço imensamente. Não que eu não agradeço vocês duas, mas vocês já são de São Paulo. Estamos de perto. É mais fácil. A Aline representa a Proveg, correto? Exatamente. Vamos falar disso também. E a Gabi foi a indicada por ninguém menos que a presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, como uma pessoa que vai saber falar muito bem sobre a COP30 e sobre meio ambiente. Muito obrigado pela presença. Marcela, fala um pouquinho de você. Ok. O ano era 1900. O ano não. Na verdade, você falou sobre o Pollination Project, que eu fico muito feliz da gente poder ajudar o programa a acontecer. Eu já falei que você foi um dos primeiros ativistas que eu conheci no movimento, quando eu estava na transição para o veganismo, então só orgulho de estar aqui. Vou falar um pouquinho do Pollination Project e depois rapidamente da SVB. O Pollination Project ele é uma organização não filantrópica. A gente aceita projetos pelo mundo todo. Esses projetos eles têm um grant, que é uma ajuda de financiamento de um valor de até $500. E a gente tem outras linhas de financiamento também, onde seria $1.000 até $5.000, mais focado para Brasil e México. Mas, para vocês terem uma ideia, a organização existe há 12 anos e a gente já conseguiu ajudar mais de 6.000 ativistas em 120 países diferentes. Então... E olha, e ajuda real, assim, porque no começo eu falei, nossa, mas qual que é o sentido? De onde vem esse dinheiro? Por quê? Sabe, lembra que eu te perguntava? Sim. E aí depois que eu entendi que faz sentido, porque às vezes você quer doar, mas você não sabe exatamente para quem. Então é legal você ter uma ONG que centraliza isso e você confia que ela vai saber distribuir, né? Sim. Essa câmera aqui que está filmando, esses equipamentos, muita coisa veio por conta do The Pollination Project. E você teve um grant antes desse, né? Esse não foi o seu primeiro? Foi essa câmera aqui que está do meu lado. Exato. Então, muito feliz de ajudar. E só uma correção, porque não é só trabalhos relacionados ao veganismo. A gente também trabalha muito com a parte de legislação para advocacy animal.
Então, se você quer trabalhar com foie gras, matei essa palavra, não sei falar isso, não falo francês, mas se você quer trabalhar com isso, se você quer trabalhar com exportação de animais vivos e... Então, peraí, se você quer fazer uma criação de patos... Exato! É contra. Se você quer trabalhar contra esse tipo de prática de abuso e sofrimento animal, perfeito. A gente consegue ajudar, a gente trabalha majoritariamente com voluntariado, então a ideia é a gente dar os insumos para a pessoa e ela usar o tempo dela para fazer esse tipo de projeto. E uma coisa muito legal, acho que posso falar desde que eu entrei no TPP, eu chamo de TPP, e acho que a Aline pode dizer se sim ou não, Gabi também, mas eu venho tentando articular com essas ações com ativistas que a gente converse também com o movimento já existente, então com as organizações fantásticas que já trabalham em defesa dos animais aqui no Brasil. Para a gente não transformar algo isolado, para a gente trazer algo isolado para trabalhar em conjunto, em sinergia com o que já está sendo feito. E acho que isso vem funcionando muito, a gente vem vendo muita diferença aí no movimento como um todo no Brasil, então muito feliz. Legal, muito bem. Aline, tá frio em Curitiba? Sempre. Frio, cinza, chuva. Não, curitibano adora falar, não, porque Curitiba é frio, porque Curitiba, vocês não sabem o que é frio. Mas é verdade. Tá vendo o que eu tô falando? Até sempre gosto de vir para São Paulo, que apesar de cinza, pelo menos é um pouquinho mais quente. Agradável, super mais tropical, quente. né? 19 graus. Assim. Muito obrigado pela presença. Fala um pouquinho sobre a Proveg. É Proveg ou Proveg? Depende do gosto do cliente. A gente nunca teve essa conversa de como a gente fala. Eu falo Proveg. Então é Proveg. Tá. Você então representa a Proveg, eu então, defino. né? Você defino definiu. como... E qual que é o seu background para falar sobre o meio ambiente? Eu nem perguntei da Marcela, mas ela fala também depois aí também. Bom, a Proveg é uma organização internacional, com sede na Alemanha, e atualmente a gente está presente em 15 países, dentre eles o Brasil. Então, o escritório do Brasil abriu no final de 2023. E a Proveg trabalha com sistemas alimentares, o que quer dizer basicamente incentivando o consumo e a produção de mais alimentos vegetais, em um sistema alimentar mais baseado em vegetais mesmo, com redução do consumo de produtos de origem animal. No Brasil, a gente trabalha em 3 frentes principais. Uma é a questão do consumo, então a gente trabalha bastante com compras institucionais, sempre pensando assim no macro, né? Como que a gente pode ter o maior impacto. Então a gente entende que compras institucionais, por meio de programas como o PNAE, que é o programa, né, de alimentação escolar, se a gente consegue com uma ação influenciar essas compras, são milhões de refeições que a gente consegue impactar. Com certeza. E incentivar o consumo de, né, mais vegetais e menos produtos animais. Então tem esse lado do consumo. A gente entende que no Brasil, só falar de consumo não funciona. Por exemplo, quando teve a pandemia, não sei se vocês lembram, mas houve uma redução no consumo de carne, porque as pessoas estavam em insegurança alimentar e tudo mais, mas não houve, em contrapartida, uma redução na produção de carne. O que aconteceu foi só que a produção de carne ela foi direcionada do mercado interno para o mercado externo, onde rendia mais, né, mais lucro para os produtores. Então, a gente entende que, ainda que a gente reduza o consumo de produtos de origem animal no Brasil, se a gente não oferecer alguma solução ou alguma saída para a produção se tornar também mais sustentável e menos dependente da pecuária, a gente não vai ter uma solução completa e não vai ter o real impacto que a gente busca. Então, a gente tem trabalhado também com produtores rurais, incentivando a transição desses produtores de práticas da pecuária para uma produção vegetal, agroflorestal, que a gente considera que é o melhor dos dois mundos, né? Tanto a produção vegetal quanto a produção agroflorestal. E também trabalhando com políticas públicas para que o próprio governo comece a ter essa transição em mente e que faça parte das políticas públicas do governo, faça parte das políticas de bancos, instituições financeiras, de crédito e tudo mais. E a terceira área, eu diria que é políticas públicas. A gente entende que a gente precisa realmente mudar o consumidor como indivíduo, mas que é muito importante a gente ter um espaço de ação coletiva para que essas mudanças elas impactem, né, em um nível muito maior do que a gente conseguiria assim, com mudanças individuais. Então, essa é a importância das políticas públicas. E meu background, rapidamente, eu sou jornalista. Eu trabalho no terceiro setor e no setor público desde 2013,
12, 13. E dentro da causa animal já trabalhei em algumas organizações, desde 2017, basicamente organizações de proteção animal e organizações também que trabalham com alimentação saudável, sustentável, direito à alimentação, e dentro da Proveg desde 2023, né, quando a gente abriu o escritório aqui no Brasil. Puxa, muito legal. Obrigado novamente pela presença. Imagina. E Gabi, Minha vez. agora você vai falar sobre a Sociedade Vegetariana Brasileira, que a gente quase não conhece, né? Eu vou me segurar para não dar Imagina, pitacos, vou ficar Imagina. quieta. E você também, não foi à toa que a Mônica, que é a presidente, te indicou. Eu vi um ou outro vídeo seu falando sobre meio ambiente e você tá dentro do assunto, né? Sim, Vocês eu três vão para a gosto COP muito. até... Sim. Tá, então beleza. Só pra... Bom, estou aqui representando a SVB, é um prazer, estou muito feliz. A SVB é uma organização sem fins lucrativos que está atuando aí já há mais de 20 anos, né, Má? Na área de sistemas alimentares, através de programas, projetos para promover uma alimentação sustentável, saudável, baseada em vegetais. Então, a gente tem tanto projetos e programas em espaços públicos, com parcerias públicas, e também privadas. Então, a gente atua nesses dois eixos. E, enfim, a SVB faz muita coisa, muito mais do que eu imaginava. Eu já conhecia, assim, há muitos anos, eu entrei recentemente, e eu fiquei muito surpresa com tanto de coisa que a SVB faz, porque realmente é muita coisa mesmo. E eu, como, enfim, Gabriela aqui falando, né, sou gestora ambiental de formação, e ativista ambiental desde que eu me entendo por gente, assim, desde criança, então nem consigo falar desde quando que eu sou ativista ambiental, realmente faz bastante tempo. E aí atuo em outros projetos paralelos dessa causa, né, representando outras organizações também. E tem o meu canal, Sustentável na Prática, que é esse vídeo que você ficou viu. merchan Que também aí. Vou colocar na descrição, hein? Que também é um canal para ativismo ambiental, de educação ambiental. Legal. É um pra canal no democratizar. YouTube? Não, é principalmente no Instagram e no TikTok. Como chama de novo? Queria o YouTube, mas ainda não. É Sustentável na Prática. Sustentável, gostei do nome, eu gosto desses nomes. É bem didático, Português, né? Já direto, fala o que assim, é. Legal. Mas estou aqui para representar a SVB, enfim, muito feliz. Show de bola. Então, eu quero fazer a primeira pergunta para vocês. O que é COP? Eu sei, mas assim, vamos... Essa realmente eu sei, mas vamos tratar Mas do muita início. gente Assim. não sabe, né? Então, porque Então a vai, COP Gabi. é o que é? É Robocop? O que é isso? É uma sigla, né, que representa uma palavra em inglês, que é Conferência das Partes. Das Então, partes? Das partes. E o que são Olha, essas isso eu não partes? sabia, tá vendo? É, meio estranho, né? É. As partes são os países, os quase 100, acho que são quase 200 países. Olha que loucura, eu não sabia a sigla. Então, mas em inglês como é que é? Conference of the Parties. Oh, Bem bem direto também, né? Bem direto, Aham. Então, essas partes são os países que assinaram um tratado durante a Rio 92, que foi uma das conferências mais importantes da ONU, assim, super conhecido dentro dessa bolha, né, ambientalista. E aí, nessa conferência, né, nesse tratado, foi o primeiro momento assim que os países pensaram, precisamos falar sobre mudanças climáticas. Caraca, em Coisa tá ficando feia. 92? 92. E antes não tinha esse nome, então era qualquer Não coisa, tinha. tipo Rio 92. Foi Teve em outros países antes que eu sei. Teve outros encontros, mas nunca focado na questão ambiental. Esse foi o mais marcante, foi um marco. No Rio mesmo. Era desenvolvimento sustentável. Então só em 92 Isso, a gente começou a falar de meio ambiente nesse âmbito da ONU, é isso? Exato, e se comprometer a fazer Caramba. esse encontro anual. Então, desde 95 tem essa conferência, que é um encontro onde esses países, né, esses representantes dos países, vão lá para discutir sobre o clima. E acontece, acho que desde 95, a primeira conferência foi na Porque Alemanha. 2025 é a 30, né? Então COP 30. Acho que Não na sou tão pandemia bom de não teve. matemática, mas pulou na pandemia não não teve? teve. Ah, Então tá. teve esse Seria muito gap aí. irresponsável. Porque é muita gente, né? É, então, muita gente. É muita gente A gente tá representante. falando de quantas pessoas, assim? 30 mil, Acho eu que acho. esse 50 mil, 50 mil. 50 A mil. expectativa é 50 mil Em Belém. pessoas. Em Belém. E Belém é uma cidade que tem quantos habitantes, será? Assim? Agora já quando... Acho que era 1,7 milhões, não lembro É. ao certo. Mas era alguma 50 coisa mil assim. pessoas... Era tipo um terço a mais, uma coisa assim. É muita gente. Não, Muita então a gente gente tá, mesmo. Não, tá terço fora não. da conta, É, então. e assim, são 50 mil que estão sendo esperadas para a COP, né? Mas assim, Não vai ter o quê? circulando, Cúpula dos Cúpula dos Povos, Povos, vai ter vários outros eventos Ah, paralelos. tá. A gente espera que, assim, a COP em um país democrático, né? Tem suas falhas, tem, mas assim, ainda assim é um país em que se pode exercer a democracia. A gente espera que tenha um influxo alto da sociedade civil, de ativistas, de, enfim, de povos indígenas em Belém. Então,
é possível que vá para acima de 50 mil pessoas lá. A gente tem também muitos representantes de agricultura familiar, o que é curioso, porque a gente vai estar perto da Floresta Amazônica, que eu acho que foi uma decisão bem estratégica da gente realizar a COP lá enquanto governo. Acho que foi perfeito, na verdade. Até porque a maioria dos investimentos que a gente recebe enquanto Brasil na parte climática é sempre muito ligada com a Amazônia, mas a gente também vai ter algo interessante, que é a agricultura familiar e pessoas de sociedade civil, e a gente vai ter também as grandes empresas, os grandes conglomerados, os grandes fazendeiros, os grandes políticos. Então, assim, eu acho que vai ser bem interessante, até do ponto de vista social, assim, observar como que isso vai ser gerido. E aí, uma coisa que talvez as pessoas não saibam sobre COP, talvez fiquem tristes, é que todas as manifestações que a gente vê dentro da COP, elas são combinadas. Então, tem horário, tem local marcado. Tem autorização prévia. Manifestação. Tem que ter autorização? Exato. Então, E se não tiver? Se você der a louca lá e... Você é convidado a se retirar pela polícia e não pode mais entrar. Tem uma polícia especial da ONU, que a ONU tem uma polícia que reúne, enfim, pessoas de vários países, e dentro da COP não é mais um espaço brasileiro, Entendi, digamos, como se fosse uma embaixada, assim. É, mais ou menos isso. É um espaço excepcional, internacional, assim. Então, se você faz qualquer coisa... Você não vai fazer. Irregular... Nunca ninguém fez? Tem gente que faz. Na COP29 teve, né? Caso do pessoal que foi meio preso. E o que aconteceu? Meio preso. Você pegou um braço e deixou Teve uma pequena prisão ali. Mas eu acho que era um aconteceu com a voluntário. pessoa daí? Era um voluntário que estava reclamando das condições de trabalho dos voluntários lá no Azerbaijão. Tem também, né, a questão do Azerbaijão, enfim, talvez... Sim, é um enfim, outro regime, uma outra condição. mas enfim. e a pessoa ela usou o espaço, né, de dentro da COP para... Meu Deus, que o pessoal do Azerbaijão não esteja me ouvindo agora, mas só do Azerbaijão. O governo do Azerbaijão, inclusive, patrocina esse podcast. Mas e daí teve acho que ele foi preso, né? Pra mim é tudo um grande babado, não estava sabendo. Eu tô assim, conte-me mais. Eu não tenho muita mais informação. Aí ele foi preso e sumiu do mapa, é isso? Nunca mais ele foi visto. Não acompanhamos o paradeiro do... Então, se você é a pessoa do Azerbaijão que foi presa e está assistindo, comenta aí, por favor, que a gente quer saber se você está vivo. Mas uma coisa que a gente estamos todos ansiosos enquanto organizações animalistas, enquanto ONGs, é ver o que vai acontecer fora da COP também. Porque a gente tem 2 semanas de COP, para quem não sabe, são 2 longas semanas. E aí, dentro dessas 2 semanas, a gente tem os eixos temáticos, né? E aí, nesses eixos temáticos, eu não sei se é a primeira vez, mas eu sei que no ano passado não teve, e a gente vai ter um eixo temático de sistemas alimentares fixo no Brasil, que por muita batalha de muitas das organizações que estarão lá, muitas das organizações do Brasil e do exterior que batalharam por isso, que falaram com a delegação da COP, que fizeram um lobby, sim, podemos falar lobby, que fizeram um lobby para conseguir isso. Então a gente vai ter um espaço dedicado para sistemas alimentares, que infelizmente são os últimos dias da COP. Mas nessas discussões eles não falam de alimentação? Não falavam normalmente? Teve dia de alimentação já na COP29. É que são 2 coisas diferentes. Uma coisa são os dias, então a COP tem dias definidos para cada temática. Então cada dia tem um nome, assim. O que aconteceu de novidade, que foi anunciado em Bonn, que é uma reunião como se fosse uma pré-COP que acontece todo ano na Alemanha em junho, e que a presidência da COP anunciou, são 5 temas principais que eles consideram prioritários na agenda da COP30. E justamente isso que a Marcela estava falando, a gente ficou muito feliz porque a gente fez visita na embaixada, no Itamaraty, a gente fez visita na Secretaria-Geral da Presidência, falando, a gente precisa colocar sistemas alimentares pela primeira vez realmente como um destaque dessa COP. A gente vai estar na Amazônia, que é um ecossistema assim, muito devastado por causa dos sistemas alimentares, por causa da pecuária. E isso é legal também, né? De você estar fazendo ativismo num país democrático, porque isso veio como resultado e em Bonn eles anunciaram 5 eixos temáticos, dos quais um era sistemas alimentares e agricultura, eu não lembro exatamente o nome, e o outro era florestas, oceanos e alguma coisa. Florestas, oceanos e biodiversidade. Isso, que também tem muitas interconexões, né, com a agricultura, porque é o principal, a agricultura é o principal, a agropecuária é o principal fator que leva à perda de biodiversidade, ao desmatamento, não só no Brasil. Então, desculpa. Eu acho que é estratégico também ter incluído essa pauta de sistemas alimentares por conta do Acordo de Paris, que basicamente o Acordo de Paris aconteceu em uma das COPs, que é o acordo mais importante que a gente tem, que os países falaram, vamos se comprometer para não aquecer a Terra
em até 1,5 Não é graus aquele Celsius. que o Trump falou que não vai mais comprometer com ele? Ele tava, né? Eu acho que aconteceu Não, isso. mas é esse mesmo que mas ele falou que não esse, tem. né? E faz 2 dias que eles anunciaram assim, que já desistiram do Sim. ponto. Estados Unidos, Né? eles nem vieram não os Estados Unidos. A própria ONU faz acho que 2 ou 3 dias eles falaram que é impossível já a gente. Sim. Porque a gente já Ultrapassou. ultrapassou. É. Então Ah, agora tá. é meio Só que boas não notícias chegar aqui, pessoal. no ponto de não retorno. É. Bom dia, fim do A mundo. gente, Bem basicamente. Então, assim, tem esses acordos que acontecem na COP, né? E o Acordo de Paris é um que está em destaque. Tá. E esse acordo é bem pautado na questão da redução da emissão de gases de efeito estufa. E aí a gente pensa, tá, não tem como a gente falar de redução de emissão de gases de efeito estufa se a gente não fala de sistemas alimentares. Tendo em vista isso tudo que você falou, né? Que é um dos maiores emissores, né? Tipo, tanto a pecuária quanto o desperdício de alimentos emite muito gás de efeito estufa. Então, eu acho que foi muito estratégico pensando nesse ponto também, né? Que tá todo mundo dando uma pressionada, tá? Vamos rever esse acordo. Sim. A gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso, ou pelo menos espera-se que isso aconteça. Mas 33% das emissões mundiais vêm de sistemas alimentares, então é 74% no Brasil. 74% No no Brasil, dos 74? quais entre 60, mais ou menos 60% vem exclusivamente da pecuária. E Mas uma coisa contando os do alimentos total- que vão para a pecuária também. Ou da Sim. pecuária. Isso vem Contando exatamente. as emissões que vêm da pecuária em si, que é essas emissões de metano da fermentação Sim. entérica, né, dos animais, diretamente dos animais, e desmatamento. para E a monocultura, para a monocultura e alimentação. pasto. Tá, mas essas plantações que a gente tem de monoculturas, isso já está nesse número de Tá, sim. 60%. Que é soja e milho para ração. Porque eu tinha um número da pecuária ser tipo 14% mundialmente. Isso é assim. mundial. Não, mas isso a gente está falando Brasil. No Brasil é 60%, então. É 60. Caraca. E aí é muito curioso, porque quando você vai em alguns cenários no exterior, as pessoas pensam na matriz energética. Quando a gente vai falar de redução de emissão de CO2 e redução de temperatura, as pessoas pensam em petróleo, as pessoas pensam em combustíveis fósseis, e aí a gente tem que começar toda uma conversa muito difícil que é, não, é comida. A gente está falando de comida mesmo, e todo mundo Porque pode em outros fazer países diferença. pesa muito, né, a questão da geração de energia com carvão. Sim. Não, esse e se tipo de você coisa, considerar que nós somos o maior exportador de carne do mundo, se você considerar que nós temos... Eu coloquei numa apresentação esses dias, 1, 2, 3, 7, que é tipo, sei lá, segundo maior exportador, acho que de porco, terceiro maior de galinha. Então, assim, os nossos números, eles são muito relevantes. Não só para o Brasil, né? Mas para o mundo todo. E aí a gente tem uma série de outros pontos muito importantes para falar, porque assim, tem muitos países que eles fazem tratados de então aqui a gente não vai ter sofrimento animal, aqui a gente vai ter regras estritas, etc, etc. Mas eles fazem isso para dentro, mas para fora, para importação de outros países, eles não colocam essas mesmas diretrizes. Então é muito, muito importante que a gente faça o trabalho aqui para diminuir as nossas emissões, mas também para a gente tentar evitar o aumento de emissões em outros lugares. Correto. Você é a favor, por exemplo, de... Ai, lá vem! Responde, Vamos lá. Marcela. Polêmica, né? Você Sim. não achou que você vinha aqui, Só tá, dar e informação, só. não. Vamos. Você é a favor de taxar a carne, por exemplo, que em alguns países já tentaram emplacar, não sei se foi Suíça, alguma coisa assim, tentou emplacar uma taxa climática para a carne. Você é a favor? Cara, assim, falando como Marcela, né, não como um dos milhões de chapéus que eu tenho no movimento, eu acho que tem formas mais inteligentes do que taxar carne. Porque se a gente está pensando em taxar carne, nosso Congresso é feito de muitas pessoas que, inclusive, são fazendeiros ou têm links com fazendeiros. A gente tem um Congresso muito voltado para a agropecuária. Então, a gente pode tentar até fazer um projeto de lei. Não vai passar. Tá. O que a gente pode pensar? Em incentivos para proteína vegetal. Então, incentivos para leite vegetal. A gente pode pensar em incentivo para análogos, a gente pode pensar em incentivo para feijão, incentivo para soja. Tem uma série de outras coisas que a gente pode fazer em relação a impostos que pode ajudar a acelerar do lado positivo e não do lado negativo. Porque do lado negativo a gente vai receber o quê? A gente vai entrar com o pé na porta e receber a porta na nossa cara. E vale lembrar que a produção pecuária no Brasil também é altamente subsidiada, né? Então, Exato. assim, para além de falar de taxação, que eu acho que requereria também um amplo estudo para entender que impactos isso vai ter, inclusive na segurança alimentar da população, porque, assim, não é exatamente defendendo o consumo de produtos de origem animal, mas, assim, a gente sabe que, enfim, tem impactos, né, para a segurança alimentar, assim como a gente viu de novo na pandemia. Mas também ver do outro lado. A gente tem muito subsídio para a produção
animal no Brasil. Então, isso teria Mas que entrar aí na você é a conta favor, também. então, de tirar esse subsídio? Eu acho que é aí que eu digo. A gente precisa fazer um estudo para entender como Não, mas isso se faz daria... conta que não tem ninguém olhando. A gente não trabalha assim, tipo. Não, a gente precisa de dados para embasar as decisões. Entendi. Vou dar uma precisa de mais decisão, estudos. Tá. uma decisão diplomática. Não, eu sou a favor, mas assim, eu concordo. Existem Agora, formas mais... Não, é Não. porque assim, eu sou a favor, mas realmente, se você pensar que aquela... Assim, a gente é minoria absoluta dos veganos, né? Então pensar que todo mundo tá lá indo comprar carne agora, assim. Tipo, aí pôs a taxa, a pessoa vai querer continuar comprando a carne, né? Então ela vai sofrer mais para se alimentar. Então realmente tem que ter um estudo, tá? Essas coisas chatas de dados, né? É que assim, a vida de muitas pessoas, né? A segurança alimentar de muitas pessoas está nisso. E talvez existam formas mais efetivas da gente reduzir o consumo de produtos de origem animal, que nem a gente estava falando há pouco, né? A questão do ambiente alimentar. Isso é super importante. Sim. Que alimentos as pessoas têm acesso? O que elas conseguem comprar, tanto financeiramente como na geografia, né? No local onde elas moram? Que tipo de... Elas têm acesso a frutas, legumes, leguminosas. Então, assim, as coisas precisam ser analisadas assim, com bastante cautela, porque a gente quer, né? E é super importante reduzir o consumo de produtos de origem animal, mas a gente não pode descobrir um outro lado que é também muito importante, que é um lado social. Então a gente tem que facilitar a segurança alimentar das pessoas e depois taxar. Talvez, eu vou te dar essa É meu declaração. plano, é meu eu plano. acho que é um caminho interessante. A gente garantir que as pessoas tenham essa diversidade alimentar, que elas tenham também, sei lá, Escolha, tempo, escolha, tempo para né, comprar e cozinhar, por exemplo. Tem vários elementos ali dentro de como funciona uma alimentação sustentável e saudável. E daí a gente fala, então, agora que vocês têm tudo isso daqui, vamos pensar em reduzir a carne. Eu tenho um gancho que talvez pode ser mal visto, então você vai gostar. Ótimo. Vamos lá, eu quero que é polêmica. o seguinte, em vez da gente trabalhar contra o governo, por que a gente não trabalha em conjunto com? Então, Qualquer governo, você quer não, dizer? Calma. Não, Tem só... um porém. Deixa eu dar exemplo. É porque a Gabi estava falando do Tratado de Paris, né? Se você for analisar a NDC, que é a Non-Determined Contribution, que é a contribuição não determinada que o Brasil fez em relação a planos para alcançar o Tratado de Paris, esse documento ele fala muito sobre a erradicação da fome. Então, sobre tirar o Brasil do mapa da fome. Então, a gente quer políticas climáticas que alimentem a população, que é onde a Aline também está comentando. Então, em vez da gente propor escassez, tirar a carne, etc., por que a gente não propõe aumentar a diversidade alimentar, aumentar a soberania alimentar, aumentar a proteína vegetal, aumentar o número de feijão, soja, lentilha, vegetais, frutas, para a gente compor uma alimentação mais sustentável. E aí tem outro dado interessante Mas não também. dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? A gente vem tentando faz um tempo, né? Tipo, taxa e subsidia os vegetais. Tipo, taxa a carne É que o e problema é subsidia que os para vegetais. taxar não é simplesmente assim, vamos taxar. Mas no meu mundo é. Não, eu sei, adoraria. Mas o que eu ia falar também que tem a ver com essa parte de alimentação apesar do Brasil ser o primeiro exportador de carne do mundo, o maior exportador de carne do mundo, etc, 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 a gente, sim, acabou de sair do mapa da fome, mas a gente continua com 24,7%, 25% da população com algum tipo de insegurança alimentar. Então, se você somar isso ao fato que eu demorei um pouco para entender que 56% da população está ou obesa ou acima do peso e que uma das maiores causas de morte, se não a maior, do Brasil hoje são doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, pressão alta, câncer, vários acho que é tipos maior, de câncer. assim, infarto, tal, esse tipo de coisa. Exato. Coronárias, né, no geral. A gente tem uma responsabilidade muito grande de falar sobre alimentação e sustentabilidade. As duas coisas têm que andar juntas. Não adianta só a gente tirar a carne e falar, foda-se, né? Do tipo assim, vocês se virem aí pra comer. Não, a gente tem que criar alternativas. Então, a gente tem que criar alternativas tanto para o governo como alternativas para a população. A ideia é que a gente tenha algo que seja sustentável e que fique. É porque essa ideia, por mais que pareça que eu tirei só da cabeça, na verdade vem realmente de países europeus, que eles falam, a carne que a gente importa do Brasil, na época o cara falou isso até, está destruindo a Amazônia. Então a gente tem que taxar para as pessoas
Mas não aí é comerem uma outra condição. Porque eles já têm como escolher e etc e tal, né? Em tese é um país que né, tem uma segurança alimentar já estabelecida. Sim. Sei lá. Então, de repente, taxar carnes mais ele nobres... Ele quer muito taxar alguém, gente. Ele quer real. Haddad, Ele quer muito. O tema do podcast, taxação. Não, é porque acho que teve até uma questão agora na nova cesta básica. Eles colocaram, eles isentaram, eu não sei, agora me lembrem se vocês lembrarem. Estou tentando puxar aqui na memória. Eles isentaram todas as carnes ou só as carnes consideradas mais populares, assim, mais baratas? Porque eu me lembro que tinha uma proposta de não isentar, no caso não era taxar, mas é não isentar de imposto carnes assim consideradas mais nobres, tipo picanha, sei lá o quê. Vocês lembram disso ou não? Eu não lembro. O que eu sei em relação a isso, eu não sei na parte de isenção, mas eu sei que se você for olhar proporcionalmente, a gente diminuiu o tanto de carne e produto de origem animal na cesta básica. Ah, é? O governo porque não, a gente teve não me ouça. A gente teve um zero imposto agora. Mas a gente recente. tem, salvo engano, talvez vozes da minha cabeça, tem mais ou menos de 10% a 15% menos. E a gente, inclusive, enquanto SVB, está preparando um material para estar no site do governo falando sobre como utilizar de uma forma sustentável e 100% alimento, etc., os produtos que vêm da cesta básica. Então, eu assim, não estou falando que é perfeito, não estou falando que... Mas eu vejo nesse governo especificamente muitas coisas sendo feitas tentando driblar essas dificuldades e meio que dar as mãos com sociedade civil, dar as mãos com ONGs para a gente tentar trabalhar em soluções conjuntas. Especialmente o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, eles publicaram recentemente, né, o marco... Como é o nome? Marco Zero da Fome. Não, marco de referência de Marcos alimentação Palmeira? e clima. Vocês não velho? Marco de referência de alimentação e clima. É algo assim. E nesse documento que eles... Basicamente, eles descrevem como deveria, né, os problemas do sistema alimentar em relação à segurança alimentar e à questão climática e como deveria ser. E eles mencionam diversas vezes a questão do consumo de carne, que é excessivo no Brasil, que para a gente ter uma alimentação sustentável, a gente precisa reduzir o consumo de carne significativamente. Então, tem iniciativas do governo que a gente consegue identificar, que a gente consegue até se acoplar ali a esses... Eu ia falar, eu posso falar delas? Que com o meu chapéu de TPP, de Pollination Project, na verdade, como a vida é, não é mesmo? Quando eu estava no Azerbaijão, enquanto SVB, eu conheci pessoas do MDS, do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. E a gente conversou e eu já sabia que eles estavam trabalhando muito com horta urbana e periurbana. E quando você pensa em horta, não é aquele quintalzinho com manjericão e orégano, etc. Não, são realmente cinturões verdes em cidade para acabar com desertos alimentares. Então, eles fizeram um estudo junto com a FGV para descobrir os desertos alimentares em algumas cidades. Com a FGV? O que é a FGV? FGV é uma universidade... A Fundação Getúlio Vargas. A Faculdade Brasileira? O governo do Azerbaijão? Não. O Ministério do Desenvolvimento Social do Brasil. Eu perdi essa sigla. Eu conheci as pessoas do MDS brasileiro. Tá. Ok. Achei que era o MDS de lá. E aí lá a gente conversou muito sobre o que a SBB fazia e o que eles estavam fazendo e etc. E eles estavam focando muito nesse lado de sustentabilidade, family farming, agricultura familiar. Não me julguem, eu acabei de voltar. Agricultura familiar. Como é que agricultura familiar. E para desenvolver isso em conjunto com a FGV e para chamar essas municipalidades, os governos, para serem capacitados em desenvolver isso. E aí, quando eu entrei no Pollination Project, eu pensei, legal, mas quem que vai tocar? Depois que for feito, depois que eles tiveram a terra, etc. A gente precisa de sociedade civil. Então, eu cheguei para eles e falei, olha, e se o TPP bancar a sociedade civil para ir para lá e ser capacitado também? E aí a gente ajuda para construir o piloto em conjunto. Então, a gente teve 15 encontros, sendo 2, acho que alguns presenciais, mas eu só pude ir em 2 que eram aqui perto de São Paulo. E aí a gente passou toda uma capacitação sobre agricultura, uma formação nacional de agricultura urbana e periurbana. E aí essa municipalidade, com o apoio da FGV e do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, criaram 20 pilotos que agora a gente vai desenvolver em conjunto e financiar. Então, isso aconteceu esse ano e isso vai acontecer ano que vem também com outras
24 cidades. Foram 24 cidades agora e vão ser outras Isso que eu ia 24 perguntar. cidades. Esses pilotos foram em que cidades? Assim? Eles estão... Espalhadas pelo Brasil? Espalhadas. Mas assim, temos no piloto, por exemplo, uma cidade do ABC aqui de São Paulo, a gente tem no piloto Recife, a gente tem no piloto... Qual cidade do ABC? São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo e Osasco. Os dois estavam presentes de São Paulo. E aí a gente teve gente... Você imagina isso na prática? Assim, porque eu tô tentando Imagina imaginar. porque Osasco já tem. Alô, Osasco! Oh. Osasco tem... É verdade, Osasco, porque eu visitei as hortas. Eles têm um cinturão verde. Mas fica como, assim? Tipo num canteiro de uma avenida? Eles Como, ficam Embaixo muito da linha de perto, energia, né? embaixo da linha de energia. Eles fazem parcerias com a Transpetro e com Enel, se não me engano, não lembro qual é. E aí eles cedem esse espaço, eles fazem um termo e cedem esse espaço. Mas é porque cercado. é um lugar que você não pode construir, você não pode fazer nada, então é um lugar, em tese, inútil. E ele estava virando para as municipalidades, isso é um problema, porque as pessoas estavam deixando lixo lá. Então virava um lixo a céu aberto. E aí você ocupa isso com agricultura urbana, com as hortas, e essas hortas elas podem tanto dar esses alimentos para cozinhas solidárias, para escolas públicas, como essas hortas podem também servir para a população vender a um preço um pouco mais acessível para a galera da comunidade. Sim, é aberto, você pode ir, eu fui. Mas não é cercado? Não, é cercado mas com... tem uns portãozinhos. Não, então. é cercado com um portãozinho, mas tem um agricultor que fica lá, é o Contratado trabalho da dele. prefeitura? Não, ele ganha os insumos, etc. Ele não ganha o valor para estar lá, ele desenvolve a terra e usa. É como se você tivesse tudo de graça para vender o insumo. Entendi. Entendeu? E pode isso? O Ministério do Trabalho sabe disso? Não, é tudo feito em conjunto, todo mundo Entendi, junto. tô brincando, né? Imagina que Ele tem quer muito pegar alguém no pulo, né? Ele quer muito pegar na curva do tipo, alô? É a horta com trabalho escravo. Não. Não, é óbvio que eles pensaram nisso, né, antes de mim. Exato. Mas olha, legal demais isso. Então a pessoa realmente pode ir lá e pegar uma couve, assim. Depende, às vezes é aberto e todo mundo pode pegar, às vezes tem famílias que cuidam daquele espaço de terra, então elas vão vender a um preço acessível, ou dependendo, se você for inscrito no programa de aquisição de alimentos, você pode vender, a municipalidade compra esses alimentos para dar de graça para as cozinhas solidárias e para escolas públicas. Vai para merenda e tal. E aí, só que isso você tem que ter uma série de documentação, etc. E aí é onde entra esse projeto, porque você ajuda aquilo que já está feito, aquilo que já está posto, para conseguir adentrar as políticas públicas. Caraca. Então você traz filantropia, você traz... Qual que é o ponto ruim disso aí? Sociedade civil, ponto ruim? Eu ainda não descobri, sou nova, eu vou, Não, daqui a um ano, provavelmente né? saberei. Porque deve ter um ponto ruim, porque não é possível. Eu acho que Parece muito perfeito para não existir. Eu acho que... Só Osasco tem isso? Não, Osasco, várias inclusive São Paulo. tem. São Paulo tem uma Onde fica gigantesca isso, pra ir lá agricultura buscar urbana. um São Paulo tem rabanete? perto, eu já fui, São Paulo tem perto do Corinthians. Ah, não vou. Então deixa. É palmeirense, né? É palmeirense roxo, eu sabia, mas é perto do Verde, Corinthians mesmo. Mas é roxo, verde, mas é perto do Corinthians mesmo. Tá bom. Posso fazer só um parênteses aqui? Pode. Porque a gente está aqui, né, num podcast que se fala muito de veganismo e que essa é a pauta principal, e de repente chegam 3 pessoas aqui As falando loucas. de horta urbana, segurança alimentar, não podemos chegar taxando a carne e tal, e pode parecer estranho, mas é que, só realmente um parênteses, é que, como o tema desse podcast é a COP, acho importante destacar que a gente, para ser efetivo nesse propósito, né, de incentivar o consumo de vegetais, reduzir o consumo de produtos de origem animal, a gente tem que falar a língua da COP. A gente tem que se adequar um pouco às pautas que estão sendo discutidas na COP e entender como a gente pode aproveitar essas pautas para falar sobre, né, a importância de se consumir mais vegetais. Então, só porque eu acho que pode causar até um pouco de estranhamento, assim, das pessoas que estão assistindo. Por que elas estão falando? Ela deixou de ser vegana, meu Deus? Ela Como não assim? é vegana, daí? Por que ela tá falando Não, dessas não, coisas? acho que o pessoal entende, porque vai estar no título, enfim. Não, mas sabe assim, que a gente entende assim que pra gente ser eficaz e pra gente conseguir avançar com determinadas agendas na COP, a gente tem que adaptar um pouco as coisas que a gente pede, a forma como a É gente lógico, fala. se me mandasse, ia dar tudo errado. E até falar da nossa campanha, né, da COP30, porque dialoga muito com isso. E com aquela questão também que a gente estava falando de incentivo, né? Porque ir mais por esse caminho. Pode falar um pouquinho? Eu vou ver. Pensar. Você tá aqui para isso, manda Então, bala. a nossa campanha chama Comida Sustentável Brasil. Então, a gente quer fomentar justamente esse debate que a gente está fazendo aqui, de sistemas alimentares mais saudáveis e sustentáveis, dentro desse contexto clima, então dentro da COP30.
Então, a partir disso, a gente escreveu, está dentro de um eixo sustentável, né, de um eixo estratégico, que é os sistemas alimentares da COP. Então, a gente já está dentro de algo que é entendido como importante, né, dentro da COP. E, a partir dessa campanha, a gente tem uma proposta que é o Cardápio Municipal Sustentável, né, Cardápios Municipais Sustentáveis. O que é isso? Né? A gente quer incentivar justamente aquilo que a Marcela estava falando, compras públicas mais sustentáveis, compras públicas na área de alimentação mais sustentáveis e saudáveis. Então, fazer com que os hospitais, as escolas, os restaurantes populares, né, enfim, esses espaços públicos, possam oferecer, pelo menos um dia da semana, uma refeição à base de vegetais. E aí, quando a gente fala de alimentação sustentável, não é só os vegetais, mas também as PANCs, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, alimentos regionais, sazonais, frescos. Então, tudo isso entra dentro dessa categoria. Então, a gente quer incentivar, né? Que aí é muito por conta disso. Assim, a gente tem ali um dia garantido que essa refeição, que essa alimentação está sendo oferecida. E aí, depois desse um dia, pode vir mais e mais e mais. E esse projeto, ele tem tudo, assim, para dar certo, né? Porque ele já é inspirado num programa da SVB que já é muito bem sucedido, que é o Cardápio Escolar Sustentável, que é a nossa parceria há mais de 10 anos com a Prefeitura de São Paulo. A gente está em expansão, a gente está até 2030, acho que a gente quer atingir a rede municipal toda. Mas, basicamente, a gente oferece uma vez por semana, nas escolas da rede municipal, alimentação à base de vegetais. Então, já é um projeto que está dando certo. É vegana mesmo, né? Vegana, sim. isso. Tá, só pra... Que a gente acaba falando à base de vegetais, mas vegana. É mais fácil da prefeitura aceitar, exato, eu entendo. Todas as questões, só para deixar assim, claro para quem está assistindo, vegana. Tipo, senão o pessoal já está na dúvida, né, disso. E a gente foi até reconhecido internacionalmente com esse programa, né? Num fórum que teve em Milão, a gente recebeu um prêmio. Então, assim, Da tá Bloomberg. dando certo. De quem? Da Bloomberg. Olha, que Eles legal. pegaram o programa deles de Ideas Exchange e usaram o nosso programa junto com São Paulo como benchmark para mandar para todas as outras C40, as C40 cidades, e para mandar como solução do tipo, olha, isso aqui deu certo, aprenda com eles. Poxa. Então, é um caminho, né? Aquilo que a Má estava falando, por que não ir mais por essa linha do incentivo? E aí, quero aproveitar, olhar para a câmera e pedir o voto das pessoas. É muito fácil encontrar esse projeto, votar e compartilhar, porque ele está dentro da plataforma do governo federal chamado Brasil Participativo, que é onde qualquer pessoa da sociedade civil pode contribuir para as políticas públicas do país. Então, é só colocar lá o nome do nosso projeto ou entrar no link da bio do Instagram da SVB, porque eu vi que está lá também, e votar, compartilhar com os vereadores. Se o vereador está falando sobre isso, deveria estar. Então, realmente fomentar aí essa discussão e aproveitar que a gente está nesse período de COP30 para compartilhar também com os influenciadores da vida real, assim, professores, né, pessoas que estão no dia a dia e podem tomar decisões importantes. E quantos projetos de lei a gente tem até agora, Gabi? Ai, a gente tem... Pegou, agora hein? você me Não, é que pegou. eu sei. Agora é com você. 14. A gente tem Eu ia falar 14 cidades diferentes que já, vereadores, membros do Congresso já falaram que vão submeter os projetos de lei. E a gente está 17 buscando. cidades. E a gente está buscando um federal. Que vamos ver Isso em que eu ia breve. perguntar, ao invés de ficar com vereadores, não daria para ir direto num federal, assim? É que a gente. Ou é mais difícil fazer o Brasil É que, inteiro se servir você, refeição que se vegana? você consegue no municipal, fica muito mais fácil a gente implementar políticas de redução de consumo de origem animal nas escolas públicas. E também não é só escolas públicas, mas hospitais. Mas quem decide, então, é a prefeitura. É Não de dá para ter uma lei responsabilidade. federal. Acho que até daria, mas assim, Mas aí você pega as universidades federais. Você pega Você as não pega a escolas. escola de primária. Aí assim. a gente quer que no Até municipal... talvez seja possível, porque o PNAE é um programa nacional, né? Então, se você for... Mas é uma regulamentação, né? Não tem força de lei. não tenho certeza Tem uma lei agora. que cria o PNAE, mas a Mas- advogada falando, Mas- que não lembra agora 100% também, então Mas espero que seja isso. se o PNAE, mesmo que não tenha força de lei, se ele falar que deve ser assim, acho que... Não, Não? O PNAE é como se fosse tem guia uma alimentar, né? hierarquia. Um plano, É um programa não é um de guia alimentar, nacional de é um alimentação programa escolar. que tem suas regras Diretrizes. lá. Eu acho que possível mas eu concordo que eu acho que ir nível municipal é mais fácil, porque quem tem a responsabilidade de efetivamente implementar e fazer escolhas e fazer as compras públicas, no caso do ensino fundamental, são os municípios, no caso até do ensino médio, são os governos estaduais. Então,
é mais simples ali, você está no chão, né, pisando no mesmo chão ali de quem vai efetivamente fazer as compras, Sim. talvez. E quem está abrindo muitas portas para todos nós é esse programa junto com São Paulo. Porque eles estão tendo uma plataforma gigantesca, eles estão alcançando os 30% de compra de agricultura familiar, tem uma série de regras que eles estão conseguindo cumprir e vem cumprindo faz um tempo também por conta dessa política pública que foi implementada. Então você vira um exemplo de ganha-ganha, né? Porque a municipalidade ela tem esse treinamento, ela tem essa instituição da política, ela consegue alcançar os goals, os objetivos... Tá difícil. Os objetivos climáticos dela. Gente, eu não sou essa pessoa, é porque eu faço todo o meu trabalho, eu faço todo esse pitch em inglês, etc. Então, para mim, é... Esse pitch. Essa apresentação. Essa apresentação. Mas uma outra coisa também interessante de pensar no sentido de municipalidade, etc., é que quando a gente apresentou quando o governo apresentou a NDC, eles deixaram muito claro... A NDC só para a gente estar no... Contribuições nacionais determinadas, que é o plano que o governo apresenta sobre quanto e como vai reduzir as emissões alcançar o Acordo de Paris, etc. E esse governo apresenta para quem isso? Para a ONU? Para ONU. Deveriam ter apresentado. Todos os governos têm que apresentar. O governo, o Brasil apresentou. Antes do prazo. Mas a maior parte dos governos dos 180, 200, não lembro quantos, das partes que a gente tinha falado, eles não apresentaram ainda, deveriam ter já apresentado. Caraca, mas não apresentaram ainda? E eu deixo as coisas para a última hora, mas olha, eles estão vindo, já estão no avião lá. Fazendo no avião. Mas acho que o ponto importante é que na NDC, o próprio governo colocou que a responsabilidade não era federal. A responsabilidade era federal, estadual e municipal. E todo mundo ali tem que ajudar para a gente conseguir bater as metas. Entendi. Então, por isso que também é importante a gente focar em município, focar em estado, porque é uma solução conjunta. Ainda mais num país continental que nem o Brasil e com uma diferença gigantesca, se você for pensar, de tudo. Bioma, a gente tem, sei lá, 5 biomas no Brasil. E também porque as responsabilidades, né, da esfera municipal, estadual e federal são diferentes. Então, cada um contribui Elas têm competências diferentes. Exatamente, então tem competência. Tem coisa que o federal ele não pode regulamentar, porque é de competência do municipal. Mas assim, na minha cabeça parece tão simples assim, o federal fala, olha, todas as escolas do Brasil... Aí é uma ditadura, mentira. Deveria ser mais simples. Mas assim, tipo, todas as escolas vão ter que comprar, vão ter que fazer uma vez por semana uma alimentação vegetal. Tudo bem que se num lugar tem, sei lá, um vegetal, no outro não tem tal, mas vegetal. Não é uma ditadura, porque, por exemplo, existem diretrizes do governo, por exemplo, em relação aos 30%. Não, eu sei, mas existem diretrizes, por exemplo, em relação aos 30%, que eu acho que vai aumentar, né, para 45% da compra da agricultura familiar, para alimentação norma escolar. Exato. Prefeitura, faça pode. Seu jeito aí. Agora, não acho que exista um terreno fértil para a gente fazer essa discussão ou né, estabelecer isso como norma no momento, assim, a gente ia dar com a cara na porta. Muito obrigada. Ela sabe falar a frase, não sei. Não, você era o pé na porta. Pé na porta, é verdade. Tem nuances. E o que a gente percebe, assim, como organização da sociedade civil atualmente, é que ir um pouco mais no nível municipal, existe mais espaço para a gente discutir, implementar, é mais... As prefeituras aceitam mais, é isso? Não é que seja um trabalho simples, mas... É porque daí também, quando a gente vai com essa ideia, a gente vai com a ideia falando assim, estamos aqui para te ajudar a fazer a implementação, treinar o seu pessoal e etc. É que são mais de 5 mil municípios, né? Aí eu fico pensando, será que não... Aí assim... Totalmente de fora. Mas será que não é mais fácil colocar energia em um deputado federal que vá apresentar um negócio e que isso passe? Mas daí você precisa fazer com que a política seja atendida, né? Não é só a política existir. E aí eu acho que é aí que entra a estratégia de você ir no municipal. Porque mesmo os 30% da agricultura familiar, vários municípios não chegam a esse, mesmo que seja uma norma. E não tem nenhuma pena. O prefeito não vai ser preso, não vai acontecer nada. É uma diretriz. Eu tô indo nos extremos. É uma diretriz, entende? Fugindo dessa pergunta porque eu não sei a resposta, mas eu acredito que não tenha nada, você não vai preso, você não é investigado, foi o que eu falei. Não tem corte no orçamento, por exemplo, do município? Não, acredito que é uma diretriz que você tenha que alçar e que seria muito interessante. Tudo bem também. É que nem quando você fala pra criança assim, arruma seu quarto, mas você vai arrumar tudo bem também. Pesquisarei depois daqui. Mas, até fugi minha linha de raciocínio agora. Fala em inglês. Olha, é ótimo ser amiga do apresentador, viu? O foco fica em você, é sensacional. Eu falei, é super tranquilo legendar tudo depois. Legendar tudo. Pode falar em inglês.
Mas calma, eu ia falar outra coisa. Uma das coisas que a gente está tentando, inclusive, pensar em mudar no PNAE, por exemplo, que é uma coisa que afetaria a todos, seria, existe uma regulamentação abaixo do PNAE que fala que todas as escolas públicas elas têm que oferecer alimentação com ferro M 4 vezes por semana. O que é ferro M? A Mônica falou isso pra mim, terrível. E o que é ferro M? Que é o que vem da carne. Qual carne? A vermelha. A carne vermelha. Red. Exato, a carne vermelha. Então isso é péssimo, porque tipo, não basta você dar um não nutriente consegue ferro. expandir. Você Exato. tem que dar um nutriente ferro que venha de carne. Isso é terrível. E aí o que a gente vem trabalhando enquanto SVB é tentar criar uma articulação, inclusive usando a nossa cadeira do CONSEA, que a gente faz parte do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, para conseguir articular uma mudança, porque a preocupação, dizem as pessoas, que a preocupação dessa regulamentação foi você conseguir a quantidade de ferro que você precisa. Só que o ponto é, você não precisa do ferro M. Se você tiver ferro e uma fonte de vitamina C, você consegue absorver o nutriente da mesma forma. Não sou nutricionista, por favor, não me caçem. Não, mas ferro é um mineral, né? Então, assim, tipo, o da carne realmente ele tá mais digerido, vamos dizer assim, é mais fácil da pessoa absorver. Mas, sei lá, o feijão com laranja. Nas folhas verdes, você consegue no feijão, tem uma série de outras fontes. O ferro é o mesmo, mas ele está um pouco mais disponível na carne, porque, enfim, o animal já fez aquele trabalho ali. Exato. Tipo, o ferro do meu braço está mais disponível do que de uma folha de couve. Fábio Chaves falando para a gente comer gente aqui. Não, aí que tá. Eu acho que eu até prefiro que não coma o meu braço, assim, é uma preferência. Seria melhor. Mas daí a gente está tentando trabalhar para mudar isso, porque se o foco é realmente nutricional, existem outras formas. Exatamente. E aí, quando a gente vai para os vereadores, quando a gente vai para essa galera e a gente explica a situação, eles falam, não, faz sentido, porque vocês não estão pensando... aliás, vocês estão pensando na nutrição, vocês estão pensando em sistemas alimentares. Todo mundo sabe que feijão tem ferro. Isso sim. Todo mundo sabe? Eu acho que sim. Eu acho que se a gente fizer uma pesquisa na rua, é comum, não é, no Brasil? Não, eu acho que você está vendo muito no nosso mundinho vegano aí, que todo mundo sabe. Não, eu já sabia disso desde sempre, sim. Será? Será que... eu também sabia disso desde sempre. Você sabia disso desde sempre? Sim, mas também sempre comi feijão, então... Mas é que eu acho que, na verdade, a população, assim, quando ela vai fazer as escolhas alimentares, ela não está pensando no ferro. Ela está pensando, assim, no que está disponível perto dela, no que faz parte da cultura alimentar, da família. Preço também. No preço também. Então... ela não está pensando, preciso consumir ferro, vou comer feijão. Ela está pensando, vou montar meu prato aqui com coisas que... verdade. Acho que a gente se preocupa bastante. Não, mas eu digo assim, porque quando você vai falar com um parlamentar, por exemplo, sobre isso, nem todo mundo tem essa informação clara. Nem todo mundo tem essa informação clara. Porra, deveria ter, né? Porque aí ficaria... Se ele tem isso já da infância dele, e não, realmente o feijão tem ferro. trabalhando para que as pessoas tenham essa informação. Inclusive tem um feijão, né? A gente tem o super feijão. Tem o super feijão, tem uma pessoa que se veste de super feijão, uma pessoa que se veste de super feijão. Não pode falar. É verdade. Não pode falar. É uma identidade secreta. É super secreta. A Marcela, mas você sabia... A Marcela, ela faz de tudo, assim, literalmente. Mas você sabia que quando nas escolas as crianças desenham super feijão? Que quando a gente foi num treinamento, as crianças falaram que estavam comendo por causa do super feijão. Olha. Então, o super feijão, ele nasceu como uma coisa pra gente só chamar atenção, tal. Virou um negócio muito, muito grande. Um mascote. Virou um mascote mesmo. E assim, ao ponto que a gente faz implementação em hospitais também. Hoje em dia a gente está em 10. Muito mais. E aí um beijo pra galera do CEJAN, que a gente vai expandir pro Rio de Janeiro. Já expandimos. Muita sigla. O CEJAN é um nome que eu não sei o nome, mas são hospitais públicos em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde a gente fez treinamento semana passada. Semana passada. São os hospitais do SUS, eles são tem gerenciados pelo CEJAN. Exato, obrigada. É um nome bem comprido, com santo, alguma coisa assim, que eu realmente não sei nesse momento. Mas eles ligaram para a SVB e falaram, olha, a gente queria que o super feijão viesse, né, na inauguração. E aí eu lembro que eu falei assim, legal, quantas crianças? Nenhuma. Não tem criança. Eu falei, entendi. Então a gente vai, não tem só criança, pra passar tudo bem. calor mesmo. Não, e a gente só pra E passar calor. eles ainda falam disso, desse evento. Foi assim que eu fiquei sabendo. Tá vendo?
da Marcela. Você trouxe a fantasia ou não? É um pouco complicado. Eu gosto que quando eu viajo pra conferência, né, eles falam, traz. Eu falo, não dá. Na tipo, não próxima, cabe. eu quero entrevistar o Super Feijão. Ele não fala. Ele não o som fala? não chega. Nem E aí eu inglês? tenho que gritar dele em inglês. E aí eu tenho que gritar dentro da fantasia ou apertar as pessoas. É divertidíssimo. A Pra quantidade ver de o vezes Super- que eu chorei dentro do Super Feijão não tá escrito. Da criança vir abraçar e eu... O Super Feijão vai estar Chora no de Veg Fest, felicidade? que é uma De chance felicidade. da galera conhecer. O Super Feijão vai estar no Veg Fest. Super Feijão estará no Veg Fest. Veg Fest, que é um evento que acontece em O São Fábio Paulo. pode falar sobre o Veg Fest. Posso, com certeza. Ele adoro. apresentará. Eu adoro o Veg Fest. É um evento, é o maior evento vegano que a gente tem no Brasil. E ele é organizado pela SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira. Eu gosto sempre de falar a sigla, porque sempre tem alguém pegando na outra aba lá do navegador e fica distraído. Então, o Veg Fest, já entra aí, já compra o seu ingresso, vegfest.com.br, VEG Fest, é festa sem A, tá bom? E aí compra o seu ingresso, porque, vale muito a pena. Você encontra uma galera, tem palestras também. Eu vou dar uma palestra lá, que eu... Todos nós estaremos que lá. eu não fechei ainda qual é, mas vai ser bem legal. Eu sempre faço uma palestra exclusiva para o evento. E aí tem uma feira vegana também ali, para experimentar comida, conhecer gente. Enfim, é legal pra caramba. Assim. É o maior evento vegano que a gente tem no Brasil. Olha, teve uma pré-COP agora nesses dias. Vocês acompanharam em Brasília? Eu olhando pra ela porque eu estava fora. Estava no Rio de Janeiro, no evento do CG. Eles chamaram Mas pela mídia eu dei uma olhada. Eles chamaram de pré-COP, eu não sei se o nome é esse mesmo e tal, mas é meio que para saber o que esperar da COP e tal, né? Da COP, né? Só governantes e tal, assim, ou representantes, né? E os Estados Unidos não mandou nenhum representante, tipo, eles não vieram, assim, eles são, assim, com certeza uma das nações que mais deveriam estar engajadas. Mas eles já tinham se posicionado que eles não estariam. Foi, na não... COP ou nesse? Na COP. Eles Não, eles já tinham se sabia. posicionado. Eu acredito que até Faz um tempinho já. na COP anterior 29 já eles já tinham falado que não estariam. Então não foi uma grande surpresa pra então gente. é lógico que eles não estariam na pré-COP, então. Exato. Caraca, eu não sabia disso. Puxa. Mas assim, uma grandíssima surpresa. Quem tá surpreso, né? Nossa, mas, enfim. E a ONU não tem o que fazer, né? Ela não pode pressionar. Eu tô quase falando de um outro assunto que eu não vou nem começar. Não vai começar? Sabe o que eu acho que é legal? Sobre a ONU falar, não se posicionar, ou demorar pra se posicionar. Tô mudando de entendi. assunto. Vai. Assuntos polêmicos. Talvez a galera não sabe o que é assim, a COP como evento, se pode participar. Boa. Se quem tá assistindo pode Perfeito. participar. Eu mesmo, né? isso, Então, de acho fato, que é não legal sei falar. se eu posso pegar um ônibus e ir pra Pode. Belém. Hospedagem, não sei como que vai ser. Se quiser vender seu rim, então... Não, Mas pode, porque a gente tem duas zonas na COP. Então a gente tem a zona azul, a Blue Zone, que é a zona... Porque eu falei em inglês. Tirou sarro. Que é a zona onde vão ter as negociações. Então, é difícil você ter o credenciamento para entrar lá. Vai estar os chefes de Estado, é uma área mais política, porque vai ser onde vai estar rolando ali os acordos, né? Tudo isso que a gente está falando aqui. Então, é uma área mais restrita. Mas a gente tem a zona verde. E aí, essa zona é aberta ao público. Qualquer pessoa da sociedade civil, qualquer Sem pessoa ingresso, pode ir. sem nada. Sem credenciamento também. Eu vi que eles publicaram lá na página que nem precisa se credenciar. Então, é só chegar que vai estar acontecendo um monte de evento. Pavilhões, assim, de diferentes Empresas temas. costumam ter bastante- Empresas, ONGs, manifestações planejadas, né, por ativistas. E é um espaço muito estratégico também, porque por mais que as negociações aconteçam mais na Zona Azul, né, a cereja ali do bolo da COP, nessa Zona Verde tem as negociações com as empresas, com as ONGs, então é um momento legal para fazer contato, para também sair dali com formulações de políticas públicas. Então é muito estratégico também a gente ocupar a Zona Verde, né? Porque acho que tem muita gente que pensa, mas para que ir para a COP se eu nem posso participar dessa mesa de negociação? Na Zona Verde também dá para viver a COP e às vezes até mais, porque tem muita coisa acontecendo ali também. E Belém vai estar super Vai ter a Cúpula preparado dos pra Povos isso. também, né? Ao mesmo tempo da muita COP. coisa. Então... Vai ter o COI também, que é um evento antes da COP. O que são é a para Cúpula jovens. dos Povos e o que é o COI? Cúpula dos Povos, eu pego o COI. Cúpula dos Povos é como se fosse uma convenção, uma como se fosse uma COP dos povos. Então é onde, por exemplo, povos indígenas do mundo todo vão se reunir. Eu acho que estava lendo sobre isso, mas assim tem uma grande quantidade em outros eventos parecidos, assim, uma grande quantidade de representantes de vários povos originários que se reuniram para a COP, para a Cúpula dos Povos. Movimento campesino, então todos esses movimentos bem de base assim se reúnem na Cúpula dos Povos e vai estar acontecendo em Belém
acho que Mas concomitantemente para discutir à meio COP. ambiente ou não necessariamente? O meio ambiente é um tema, assim, dentro desses, pelo menos esses dois, né, do movimento campesino e do movimento... O que é movimento campesino? Daqui a pouco ela faz assim, bate na minha, pô, mas não sabe nada também. Movimento campesino são movimentos de luta pelo direito à terra, pelo direito a... De camponeses mesmo. De é isso? camponeses. Por exemplo, o MST é De visto como um agricultores. movimento campesino, É. por exemplo. Mas MST é um dos maiores produtores de arroz orgânico do Brasil. Então, né, só jogando aqui. Um movimento de agricultores, basicamente, que estão defendendo o direito à terra, a plantar, comercializar, etc. Então, é uma temática, a questão ambiental e a questão climática é uma temática muito importante para esses dois grupos. Justiça né? social também. Justiça social. Como Então, todo. é uma interseccionalidade... acertei a palavra. É uma interseccionalidade de clima, mas com outros também grandes movimentos. E é muito importante a gente estar perto e participar da Cúpula dos Povos, porque, no meu ver, é essa galera da sociedade civil que consegue as maiores mudanças também. Não é só dentro de salas e falando com políticos, etc. É essa galera também que vai mover o motor aí de mudança social. E o COI é o quê? O evento? Eu não vou falar a sigla em inglês, mas é como se fosse a Cúpula da Juventude, onde a gente vai ter mais de 700 pessoas de juventude e crianças, onde a gente vai ter mais de 700 pessoas de todo o mundo unidas para falar sobre soluções climáticas e etc. E essas pessoas são convidadas ou é que nem Elas são convidadas. a Zona Elas são Verde? convidadas. Essas são convidadas. São convidadas. Ah, tá. E a gente vai ter, torcendo, estamos trabalhando para isso, e ajudando para isso, a gente vai ter um menu 100% à base de vegetais. Mas aonde? Em 2 dias, em Belém, na Universidade Federal de Belém, que é onde vai ser esse evento. Ah, o evento da juventude vai ser 100% Ele é do vegano, dia, então? aparente, Um até desejo que seja. Assim. a gente Porque, está trabalhando porque a pra COP isso. não, né? Até Não, ia a tocar COP nesse assunto. 40. Mas uma coisa é prometer, outra coisa é fazer. A COP, eles anunciaram 40%. Exato. E vocês em acham que é Bonn. mentira? A gente acha que Marcela vai acha. ser uma surpresa. Não, vai ser Marcela uma vai falar que surpresa acha. porque, da mesma forma como a questão de hospedagem foi um grande gargalo logístico, a gente está vendo e a Proveg está acompanhando isso de perto, junto com a Secop, que é a Secretaria da COP, que é quem cuida da logística mesmo do evento. A gente está vendo algumas inconsistências aí. Então, por exemplo, no edital que eles publicaram a respeito de alimentação, eles falaram 40%, mas mencionaram não só opções, né, à base de vegetais, mencionaram várias outras restrições. Então, por exemplo, halal, sem glúten, etc., o que diluiria... Mesmo, tipo assim, porcentagem. carne de porcentagem. frango halal entrou nesses 40%. Entrou nesses 40%. E complica. Então, Por isso isso a é minha uma descrença. incompatibilidade com o que a gente viu ser anunciado em Bonn. E a gente questionou a Secop a respeito disso e a gente nunca obteve uma resposta sobre 40% plant-based, né, 40% vegano à Falou base de plant-based, vegetais, como eles anunciaram em Bonn, que foi uma exigência da UNFCCC, que é o órgão da ONU que organiza a COP, e daí no edital teve isso. Então, a gente está um pouco inseguro a respeito do que a gente vai encontrar na COP 30, e também a gente sabe que está tendo alguns impasses com as empresas de alimentação que ganharam o edital, são várias, e que elas estão, assim... Tá tendo alguns impasses, assim, e a gente... Tipo, empresa especializada em alimentar grandes eventos, assim, é isso? Isso e restaurantes. Eles dividiram por lotes, então cada lote foi uma empresa que ganhou, tem algumas empresas maiores, tem alguns restaurantes que são locais, inclusive. Então, inclusive, a gente foi fazer um treinamento com essas empresas, porque eles estavam um pouco com dificuldade de entender que tipo de opções eles poderiam fazer e tal. E assim, a gente está bem segura a respeito do que vai ser servido. Acho que a gente só vai realmente descobrir lá no lugar. E eu tô com um pouco de receio, realmente, porque a COP29 foi crítica no sentido de opções. Vamos falar o que tinha? Vamos vegetais. falar o que tinha? Vocês foram na COP29? Sim. Sim. Não foi. Foi aonde? Azerbaijão. Ah, foi essa que você... Que tinha um cara que fez contato com o FGV. Ele confundiu tudo. A opção vegana... Tinha pouquíssimas opções veganas. As opções veganas eram muito caras. Muito caras. Muito caras.
eu realmente, eu nunca É tipo fui. uma, É um um pavilhão? refeitório. Não, é um lugar como se fosse uma praça de alimentação. Existem lugares... Tá, a COP é um lugar de evento gigante, que é pensa num construído para estádio isso gigantesco. ou já é um lugar que existe? É um Boa lugar parte que é existe, construído, mas, por exemplo, tem umas depende. construções, né? Depende do lugar. Então, por exemplo, no ano passado e esse ano, o que acontece? Eles pegam um local de eventos, acho que no ano passado no Azerbaijão era um estádio de futebol, esse ano vai ser um centro de convenções. E só que o estádio em si não é suficiente, né? Não tem espaço suficiente. Então eles vão construindo anexos temporários em volta para receber, por exemplo, tem a área de pavilhões, que são tipo stands de várias organizações onde acontecem muitos eventos da COP também. Tem a parte da coletiva de imprensa, tem a parte dos eventos oficiais paralelos, tem várias salas de negociação. É gigantesco. Porque tem negociações de vários temas, né? Tem justiça climática, tem adaptação, tem combustíveis fósseis, tem vários temas acontecendo ao mesmo tempo. E essas salas têm que ter entradas também que você não passa no meião de todo mundo, que é para os políticos mais... Tem salas mais, né, mais reservadas, digamos reservadas, assim, né? onde você só chega... E tem a parte que é como se fosse uma praça, uma grande praça de alimentação, e tem alguns restaurantes e cafés também espalhados Onde o leite vegetal era absurdamente mais caro. E foi uma coisa que a gente fez, inclusive várias organizações lá fizeram um lobby para tentar pelo menos diminuir, para que essas pessoas parassem de cobrar um pouco mais pelo leite vegetal, principalmente porque lá não era um ponto. Né? Se a gente for falar que o leite vegetal é efetivamente mais caro, lá aparentemente não era. Foi uma coisa feita ali que foi bem desgostosa para as pessoas que dependiam de alimentação à base de vegetais. E pelo menos o que eu comi era um pão pita. Então pensa num pão pita com berinjela, um falafel, falafel, num pão pita uma grande, alface e um tomate, R$100. R$100? R$100. Tinha tahine? Não sei, não lembro. Mas era assim, tivesse tahine, eu lembro que eu queria comer 5, assim. Caraca. R$500. Então, uma coisa, eu levei saco com milho temperado, saco com soja, e aí a gente ficava com isso, barrinha, e aí comia quando dava. Nossa, Mas tem uma solução aqui, uma coisa boa, que é o projeto Jejum, né? Exato. com a Proveg, Belém Gastronomia Sustentável. mas isso é na Onde estão cidade. Mas aí você vai ter que sair Você do vai ter que ambiente da vai ter que COP sair do ambiente da Qual COP. que é? O que é? Se você for para Belém agora acompanhar, que eu vi que você está interessado, você vai encontrar opções veganas. Não vou mesmo. Mas Assim, eu só falei para quem for, né? pro espectador que Talvez tá aí com essa vai ter ideia louca dificuldade. de ir pra Belém. Mas eu acho que vale a pena se organizar. Tá em cima, né? Mas para quem quer muito, não tá dentro, né, do pavilhão, mas a gente fez parceria com mais de 20 restaurantes e 3 hotéis para implementação de opções veganas nesses locais. Puxa. Então tem uma lista aí, depois a gente pode compartilhar o site. E não é só assim, toma aí uma opção vegana. Não, é uma opção que realmente respeita a biodiversidade da Amazônia, porque a gente tem muito alimento legal. vegetal na Amazônia, né? Castanha do Pará, Açaí. o açaí com a farinha, Eu sou louco que todo pra conhecer, mundo vai né? lá Eu pra falei brincando, tomar o porque, açaí assim, com a farinha. É vegetal, Isso, é vegano. eu queria conhecer esses pratos, sabe? Sim, assim? então pensando muito nisso, né? Nessas pessoas que vão lá para o Pará querendo experimentar os pratos típicos, mas, poxa, eu tô num evento de sustentabilidade, porque me incomoda muito. Quando eu vou pro evento de sustentabilidade, que eu já fui em muitos, aí você vai lá, no menu, no coffee, é salsicha, né? Nossa. Então, assim, para evitar isso, né, você vai encontrar essas opções, vão estar até sinalizados no cardápio, que aquela opção faz parte do programa, os restaurantes vão ter uma plaquinha. Então, assim, vai ser possível, através desse nosso programa, encontrar opções veganas, né, que fazem parte também da alimentação da Amazônia, mas infelizmente dentro do contexto COP ali no evento, a dificuldade é maior mesmo. Mas vamos torcer. Mas, e quem que vai na COP, assim, dos governos, assim? Eu tô tentando Eu acho que entender depende- como que efetiva isso, assim, como que nem uma coisa que você falou, que eu acho que muita gente fala, não vai dar certo esse negócio das hortas, me parece que tá dando muito certo. E eu nem sabia. Pois é. Então, assim, Tô eu acho, aqui que, pra isso. eu acho que lá vai rolar umas coisas que a gente fala, isso aí não é... Porque tem Então. muita gente criticando a Não. COP fortemente, assim, isso aí é... Mas isso aconteceu É no ano greenwashing, passado, isso né? acontece em todos os anos. a lavagem verde. Mas tem greenwashing. Existe. Nós estamos negando. Existe. E existe uma coisa que acho que a gente tem que alinhar um pouco de expectativas, porque o tempo da diplomacia, infelizmente, não é o tempo da sociedade civil. A gente, como sociedade civil, né, e ONGs e tudo mais, a gente tem uma mobilização que a gente consegue fazer coisas com agilidade. Sim. Agora, a implementação dentro da COP, dentro da diplomacia e tal, é morosa. É frustrante, inclusive, assim, acompanhar e sentir que parece que as coisas não estão funcionando. Até que chega um dia como na Rio 92, que, bum, acontece algo. Ou como em Paris, né? O Acordo de Paris. Temos um Acordo de Paris. Apesar de que
Já tá Mas a gente precisa de todo mundo. A gente precisa da sociedade civil para colocar o foco e colocar o pé no acelerador e para fiscalizar, né? O que está sendo feito e o que não está sendo feito. A gente precisa do governo para abrir portas e nos encontrar no meio do caminho. E a gente precisa da filantropia para ajudar a bancar tudo isso que a gente está falando. Sim. Então, a COP ela é muito falada também do ponto de vista de onde os países nórdicos falam sobre financiamento que eles vão dar, não só nórdicos, mas os países mais desenvolvidos, para os países menos desenvolvidos que estão agora pagando pato pelo que foi... Pagando pato vegano? Não sei. Pelo que foi feito anos e anos atrás pelos países nórdicos. Então, tem toda uma discussão e as negociações são muito pautadas em investimento. O quanto que os países vão liberar de investimento e financiamento para que a gente possa fazer as coisas. Então, o governo soltou sobre o investimento floresta... TFF, True... Não. Em inglês não sei, TFF. Mas é um grandíssimo investimento para deixar as florestas em pé, para não ter desmatamento, para reflorestar. Então, a gente vê realmente uma abertura para a conversa. E o que eu acho que é importante destacar, que eu estava falando assim, tem essa amorosidade, mas... A diplomacia brasileira, que é quem está liderando todo esse esforço da COP, né? Inclusive o presidente da COP é um diplomata, ela é conhecida como uma das mais assim, influentes e eficazes. Agilizadas. Assim, é uma diplomacia que é conhecida internacionalmente pelo impacto que consegue ter. Então, assim... Eu tô dizendo aqui, vamos manter nossas expectativas assim baixas, porque às vezes as coisas são lentas, mas ao mesmo tempo, quem sabe a gente tem algumas surpresas pela habilidade da nossa diplomacia de conseguir costurar coisas. Então, vamos Só uma ver. coisa, porque eu falei floresta porque eu queria um gancho para falar de uma outra coisa. A gente está ajudando tanto enquanto SVB como enquanto Pollination Project um artista que chama Mundano, Thiago Mundano. Deixa eu falar. Ele é um artivista, digamos assim. De ele faz pintura? ativismo pela arte. Ele tem uma série de murais aqui em São Paulo, ele tem uma série de murais pela América Latina, denunciando o desmatamento, denunciando uma série de práticas que colocam em risco tanto povos originários quanto biomas, etc. Ele é vegano? E Esse Mundano? Olha, eu ouso dizer que ele é vegetariano. Eu conheci ele porque a gente voluntariou junto há muito tempo atrás, na pandemia, dando marmitas veganas na rua para as pessoas e num projeto Legal. que ele tem que chama Pimp My Carroça, onde ele ajuda... é daí que eu ouvi falar, então. Ele ajuda Nossa, os muito legal esse carroceiros. projeto. Muito. Ele é uma pessoa sensacional. Legal. E aí ele se juntou com a Parede Viva. Oi, Roberta, tudo bom? Para Não fazer sei. essa exposição, é que ela é da Parede Viva, para fazer essa exposição que chama Cinzas da Floresta, onde ele recolheu eu vi alguma coisa a respeito. cinzas de incêndio. Foi você que me mandou, Sim! eu acho. Foi isso. Falei, eu conheço esse cara, eu já vi esse Exato. projeto. Sou eu assim, olha isso, isso é Olha o legal. lobby, olha o lobby. Não é lobby. Não, o lobby é positivo. Exato. Eu quero colocar as coisas que estão acontecendo legais no mapa. E ele convidou, acho que 500 artistas latino-americanos para pintar telas apenas com essas cinzas de diversos biomas que foram devastados. E isso vai ser apresentado em Belém. Não é na Cúpula dos Povos, eu não lembro onde é agora exatamente, mas depois eu te passo para você colocar a informação aqui embaixo. Tá. E isso vai acontecer, acho que do dia 11 até o dia 21. Então, quem estiver por Belém e quiser ver a exposição, é gratuita, é muito legal. A Débora Rabelo, que é minha tatuadora, que fez essa tatuagem maravilhosa e várias outras, ela e a Catarina fizeram. A gente teve a Flávia Brown fazendo também, a gente teve o Ivan de Samone, por favor, que eu não... De Simone, o Ivan, fazendo por SBB também, e mais uma série de outros artistas, e tá muito, muito, muito legal. Então, você em Belém, veja. E aonde vai ficar lá em Belém? Porque Belém é grande, né? Eu vou te mandar e você vai colocar aqui embaixo, porque eu não lembro. Entendi. Eu queria saber uma coisa bem prática, que agora eu tô curioso sobre o evento também, e eu queria saber o que vocês vão fazer lá, efetivamente. Se vocês têm uma agenda, se pode falar, obviamente. Quer falar do né? observatório? Podemos falar do observatório, podemos falar. Bom, Proveg e SVB, então a gente está E Pollination. E Pollination Esse Project juntos foi três. quem viabilizou financeiramente esse projeto. A gente vai lançar o Observatório de Políticas Públicas. Então, o Observatório basicamente é uma plataforma onde a gente fez um filtro, né, uma listagem de diversas políticas públicas atualmente existentes no Brasil ou em... É uma plataforma, um site, é isso? É um site. E várias políticas públicas que podem servir de inspiração ou mau exemplo também, mas no sentido de viabilizar e incentivar uma alimentação rica em vegetais ou o contrário. Então, várias políticas públicas que atualmente existem no Brasil que têm relação, né, com redução do consumo de produtos de origem animal ou incentivo ao consumo de produtos de origem vegetal, enfim. Então, esse é um dos planos. E vocês vão lançar lá?
A gente vai lançar Onde exatamente? na Blue Zone. Então a gente tem na Blue Zone. Dentro da Zona Azul. Que é aquela, Zona Azul. Que é aquela mais difícil. Sim, é a mais difícil, que é o espaço onde estão, né, os negociadores, os governos e tudo mais. Mas chega aí presidente, assim, ou como é que é? Sim. Você Então vê, vocês mas vão estar falando para presidentes, talvez? Na verdade, uma programação, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem muita coisa rolando. A gente fala com eles, na verdade, minha experiência. Eu não entro na mesa de negociação, eu falo com eles nos corredores. É ali que a gente entrega coisa, é ali que a gente chama atenção, é ali que a gente pega contato, a gente fala com o assessor. Então, para a SVB, pelo menos falando no nome SVB, porque eu vou pela primeira vez também com o chapéu de TPP esse ano, mas falando em nome da SVB, para a gente foi muito importante porque a gente conseguiu se conectar com pessoas que não tinham ideia do trabalho que a gente fazia, a gente conseguiu apresentar o que a gente fazia e tentar criar sinergias, e a gente conseguiu chegar em pessoas que a gente jamais conseguiria em Brasília, por exemplo. E você consegue pegar essas pessoas de um corredor para o outro, você consegue pegar essas pessoas depois de que você viu o painel, e você chega para a pessoa para falar, olha, gostei muito que você falou de ABC. A propósito, eu trabalho numa organização civil que pode ajudar, e etc. E assim vai. Então, se você estiver lá e vira a Marcela chegando, correndo, corra. não me pare. Elas também, dela. Não me pare. Mas deixa eu explicar, assim, como eu tava falando, né, a Zona Azul, que eu falei antes, né, que eu falei do estádio, depois e tudo mais, tem uma área que é de pavilhões. Então, é como se fossem grandes estandes, assim, que várias organizações, agências da ONU têm pavilhões, organizações da sociedade civil, que são organizações observadoras, têm pavilhões. Países têm pavilhões. Tem diversos então, as pavilhões. pessoas ficam circulando, não necessariamente Loucamente. É como se na fosse hora uma que vocês... Exato. Existem os eventos oficiais, existem as coletivas de imprensa e existe essa área enorme de pavilhões em que as pessoas ficam circulando como se fosse uma feira. E nesses pavilhões, como são estandes grandes, dá para fazer eventos, dá para fazer palestras, painéis e tudo mais. E tudo acontece ao mesmo tempo. Tudo acontece Imagina ao mesmo... 120 partes e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a agenda, ela é alterada meio que no dia anterior. Real, assim. Então é super divertido. Para você que quer ser organizado e fazer um planejamento, é super legal. Então, o observatório, por exemplo, vai ser lançado em um desses pavilhões, que chama Action on Food Hub, que é um pavilhão que a Proveg tem junto com o EIT Food. Então, a gente vai fazer um evento, um painel, e que, entre outras coisas, a gente vai fazer o lançamento do observatório. Então, esse é um plano. Mas é um pavilhão inteiro, você vai falar para um pavilhão. É que o pavilhão, talvez... É que quando você fala pavilhão, você tá pensando que é um ginásio. Não, é uma sala. É mais ou menos uma sala um desse stand tamanho. grande. Tá, entendi. É um stand grande Então, em que cabem, por exemplo, pavilhinhos. no nosso pavilhão da COP29 tinham 3 salas. Entendi. É grandinho, mas não é um estádio inteiro. Você tem que dar muita sorte para ter alguém de decisão ali na hora, é isso? Ou você vai construindo, né? Você te convida, enfim. É que tem uma coisa importante que as pessoas não entendem, porque muitas pessoas questionaram também por que a gente, enquanto SVB Brasil, a gente só trabalha com o Brasil, a gente tem impacto no exterior, mas a gente trabalha no Brasil. Por que a gente queria ir na COP, que é um evento internacional? Quando você está nesses lugares, as pessoas do governo e as pessoas com quem você tem que articular passam a te olhar de outra forma. Ah, não, isso é. Entendeu? É verdade. Então, essa influência... Aí é um ponto de encontro, né? Vai é estar um todo ponto mundo de reunido lá, encontro. então... Exato. Mas essa influência de, olha, eu estava na COP, eu vi isso e aquilo, as pessoas te veem de uma outra forma. Então, é muito importante a gente ocupar esses espaços e a gente conseguir estar. Até Concordo. porque... Se a gente não ocupa, outros interesses Não tem pavilhão ocupam, vazio né? lá, né? Exato. Exato. E daí, falando de volta dos planos, outro plano que é bastante importante pra gente é que a Proveg vai lançar um estudo que a gente fez. Lembra que eu falei do projeto de transição de produtores, né? Sim, sim. Da pecuária para a produção vegetal agroecológica, agroflorestal. Então, a gente, em conversas com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, eles questionaram a gente sobre o potencial de aumento de renda e outros benefícios desse tipo de transição para os produtores. Perfeito. É possível que os produtores aumentem a renda ou eles vão ficar em uma situação de mais vulnerabilidade e tal. Então, a gente realizou uma pesquisa científica, né, para entender qual é o aumento de renda e quais outros benefícios associados dessa transição, inclusive benefícios climáticos, que obviamente são diversos. Então, a gente vai lançar também esse estudo junto com uma série de recomendações de políticas públicas, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, na AgriZone, que não é
Além do espaço da COP, existem ainda outros espaços. Tá? A AgriZone é um espaço do governo brasileiro, acho que é da Embrapa, na verdade. Mas, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem um espaço dentro da AgriZone, que é onde a gente vai fazer o lançamento do estudo junto com o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, também vai ser acho que um ponto importante assim de divulgação dos resultados. E os pecuaristas, eles estão lá? Na AgriZone, inclusive. Os latifundiários. Com força. Talvez eu poderia, não sei se eu posso falar isso, mas eu encontrei gente, assim, de Roraima, no Azerbaijão. Imagina o quanto de pessoas que a gente vai encontrar no Brasil, na delegação brasileira. No Pará. No Pará. Normalmente, a delegação brasileira, ela dá muito mais ingressos para as organizações credenciais, para as organizações de sociedade civil, para governo e etc. Esse ano foi um para cada. Então, pelo menos organização de sociedade civil. Mas eu sei que governo também foi muito menos do que eles costumam dar. Por conta de limitação de logística, etc. Mas também todo mundo quer estar lá. Para os políticos, assim como para a gente é importante, você ganha, as pessoas te olham de uma forma diferente você estando lá, para os políticos é a mesma coisa. Então, todo mundo quer estar. Não, só de deputado pecuarista e... E assim, você tem que ter um jogo de cintura muito grande, você tem que ter uma tolerância muito grande para estar nesses espaços, para ouvir o que você vai ouvir. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu ouvi no Azerbaijão, quando tinha uma pessoa palestrando em um país nórdico. Eu estava lá e aí eu vi que a próxima era Brasil e eu fiquei para ouvir. E uma das coisas que foi falada foi que uma das soluções vistas pelo Brasil para diminuir gases como o metano era você intensificar a produção. Ou seja, sair dos pastos e ir para a parte de pecuária industrial, que são aqueles campos fechados. Reaproveitar o gás. Não, porque daí você poderia controlar muito mais a alimentação dos animais. Colocar aditivo e você teria muito mais carne por indivíduo e assim muito menos emissão por carne, digamos assim. O lance do meio ambiente me preocupa também, às um vezes. Pouco desesperador. Porque às vezes pode ser que tenha sentido mesmo, do ponto de vista do meio ambiente. Mas aí talvez não tem. O que acontece, você ainda precisa alimentar esses animais. Então, por exemplo, por que a intensificação dos frangos e porcos, por exemplo, não é uma solução? Apesar deles estarem em um espaço mais confinado, porque ainda assim, para você produzir ração, alimento para essa infinidade de animais, você precisa da soja, do milho, etc., que é a maior parte a gente produz e desmata cerrado para produzir esses grãos. E a maior parte desses grãos vai para alimentação animal. Então, você imagina ter o peso... Ok, pasto não é legal, mas a intensificação ainda assim vai requerer muitos recursos naturais e muito desmatamento para você continuar alimentando esses animais. Entendi. Se a gente pegar os bois hoje no Brasil, que são criados de forma extensiva, e colocar na forma intensiva, você acha que para o meio ambiente é péssimo, sim? É péssimo, é muito ruim. Porque também você aumenta o número, porque daí você vai ter um espaço menor, então você pode aumentar. Para os pecuaristas é ótimo, porque você pode aumentar a quantidade de gado. Não, eu estava quase concordando com eles. Não. Só que você tem que pensar também que aumenta... Eu achei que... o manure aumenta xixi, aumenta cocô, aumenta todos os o que também vira N2O, que é também um gás de efeito estufa. Que ninguém fala muito, mas que também é muito crítico para aquecimento global. E além disso, você tem também, se você for pensar Estados Unidos, por exemplo, que eles têm a pecuária muito intensiva, eles têm piscinas de dejetos que não só afetam os animais, mas afetam a população em volta. Eu já vi documentários. Tem vários documentários muito legais. De racismo ambiental. Etc. Porque são em áreas que moram pessoas mais pobres, né? Lógico, eles vão fazer esse no Alphaville aqui em São Paulo. Sim, exato. E tem outras questões, né? Como, por exemplo, o uso de antibióticos. Quando você começa a confinar os animais... Quase que eu Ela tá empolgada. Mas quando você começa a confinar os animais, que eles ficam numa situação sanitária de baixas... como posso falar? Baixa sanidade? Não sei. Baixa condições mínimas. Condições mínimas sanitárias. A baixa diversidade genética dos animais, todos muito confinados, muito próximos uns aos outros, é muito fácil de começar alguma zoonose ali, que inclusive pode ser uma doença zoonótica que depois passa para humanos. Sim, então pode virar uma pandemia, né? Pode virar uma pandemia, isso acontece com gripe frequência, aviária, né? A questão dos frangos, por exemplo.
E tem também a questão do uso de antibióticos. Hoje, atualmente, a maior parte do uso de antibióticos já vai para a pecuária. E depois, né, estima-se que não sei quantas milhões de mortes vão acontecer por causa da resistência a antibiótico. Então, assim, essas soluções que se vendem, como, por exemplo, da intensificação, elas têm muitos efeitos colaterais. Você está tentando resolver uma coisa, trocando por vários outros problemas e tentando jogar esses problemas para o futuro. Quando, na verdade, a solução mais sustentável e que vai ter impactos positivos na saúde pública, no meio ambiente, para os animais, em várias outras esferas, como até direitos dos trabalhadores, por exemplo, porque tem questões sérias, né, de trabalho escravo, por exemplo, na pecuária. Aliás, é o setor no Brasil em que mais se resgata trabalhadores escravos. Então, a solução que encompassa todos esses problemas e que consegue atuar de forma a melhorar todas essas questões é realmente reduzir o consumo de produtos de origem animal. A gente está consumindo muito mais produto de origem animal do que a gente deveria. Para a nossa própria saúde, para o meio ambiente. A gente está extrapolando todos os limites. Então, a gente fica tentando achar assim, soluções como aditivo para o alimento do boi, intensificação, aumento do rendimento das carcaças, sabe? Nesses espaços, a gente ouve as mais variadas soluções, tudo para não reduzir e para não mudar a forma como a gente está consumindo. Porque gera lucro para alguém, não é mesmo? Que é aquela história, a tecnologia vai salvar. Né? Vocês já viram aquilo você já viu, porque eu já vi você postar. Aquilo que eles têm, aquele negócio da vaca que você abre, você coloca comida. Não, mas isso em faculdades de veterinária sempre tem vacas, acho que é fistulada que fala, que é um furo fistulada. aqui. E, enfim, isso para estudar como que é ali dentro, para tentar diminuir os gases e tal. Porque muita gente não sabe, mas o problema é o arroto. Não é muito os gases, né? É o arroto. Enfim. Porque tem o estômago, a forma que aquilo fermenta ali, né? Ela fica ali. Fica ruminando. Gabi, o evento é da ONU. Isso. Eu ouço falar, eu não sei há quantos anos, mais de 10 anos, sei lá, tem estudo da FAO, que é um braço da ONU, né, para alimentação e tal. Então, assim, a ONU sabe que a alimentação vegetal é mais efetiva. Sim, total. Por que o evento principal da ONU para discutir mudanças climáticas não é 100% vegano? Qual que é a sua opinião sobre isso? 100% vegano na alimentação? Na alimentação, exato, na alimentação. Na alimentação? Porque nas discussões, pelo que eu estou vendo, está vindo agora. Mas assim, a alimentação não deveria ser o básico. Eles colocam estudos no mercado, assim, no público direto sobre isso. Eu acho que ainda é porque a alimentação é muito vista como um tema transversal. Então, vamos falar de biodiversidade, aí a gente fala um pouquinho de alimentação. Vamos falar de justiça climática, aí fala um pouquinho de alimentação. Parece que as pessoas ainda não colocam como uma pauta principal da conversa, sabe? E aí eu vejo, assim, que eu acho que essa COP está mudando, até por ser na Amazônia, e a gente vê já esse eixo estratégico de sistemas alimentares. Mas eu acho que, sendo assim, Gabi pessoal, pensando aqui, eu acho que é por uma questão de interesse da galera que vai lá, sabe? A população jovem, os ativistas, a galera das ONGs vão com essa pegada de quero alimentação vegana, concordo que esse evento tem que ter uma alimentação sustentável, mas a maioria das pessoas não. E eu acho que até se a gente pegar uma polêmica aí que aconteceu recente do Príncipe Charles, que pediu, né, um menu 100% vegetal e não foi atendido, não quero entrar na polêmica em si, mas eu fui vendo assim, os comentários, né? E muita gente realmente não consegue fazer essa associação de que, se a gente está falando de sustentabilidade, o evento precisa tá condizente com o título dele, né? Então eu acho que é um pouco disso tudo. Primeiro, por ser tratado muito como um tema transversal e não como um tópico importante ali, como uma pauta estratégica. Segundo, por essa questão do interesse, que a maioria das pessoas não estão interessados em ir no evento e sair da zona de conforto, vai ali e vai pedir o que é mais confortável. E o terceiro, que já esqueci o que eu falei. Mas você não acha que não é tipo como se fosse uma conferência de médicos contra o câncer e nessa conferência tem uma área para fumante, assim? Isso, o terceiro é justamente isso, é que a galera tem essa incoerência, né, de tipo não ver ali que num evento sustentável precisa ter uma alimentação. E assim, eu vou para muito evento e eu sempre fico muito decepcionada, porque não é algo que as pessoas estão pensando mesmo. Tipo, eu fui para um evento, não vou dar nomes, claro,
foi Gabi, Começa não com SBB. que letra? Que foi até recente, que, enfim, evento de sustentabilidade, e o lanche era pão com salsicha. Nossa, salsicha Pão ainda? com salsicha. Rapaz. Então, assim, as pessoas não fazem mesmo essa conexão, né? Caraca. E aí é um trabalho da gente realmente colocar... Não, precisa ser parte, se você tá falando. Foi no Brasil esse? Foi no Brasil, foi em São Paulo, Foi em sabe? São Paulo? Tem opção. Começa Ele com só A. quer parar. Ele só Mas é que, Começa com A, começa com as B. organizações do evento, elas têm receio também das críticas que Tem elas vão receio das receber. Porque as pessoas que críticas, vão, elas não são veganas, assim. Uhum. É incoerente? É, mas assim, a maior parte das pessoas que vai na COP, elas não são veganas. Mas as pessoas que decidem o evento, assim, elas também... As pessoas da ONU são veganas? Começa aí. Não. Deve ter, Não. deve Existem As que os fazem os veganos, relatórios que a gente usa, às vezes, para não fazer sei. vídeo e É que, tal. Acho deixa eu trazer um um pouco passo para provável. trás. Trazer um passo para trás. A gente acha que clima, a gente sabe que clima está muito vinculado com a alimentação. Se você for para as grandes organizações climáticas mundiais, você não vai ver tanta coisa sendo falada nesse sentido. Se você for para as grandes organizações ambientalistas brasileiras, você não vai ver tanta coisa falada nesse sentido. Não é essa ligação que pra gente o é muito Greenpeace clara. até pouco tempo não falava disso, né? Hoje fala já. Sim. A gente vê, Mas- pra gente é muito claro isso, mas para as pessoas normais, e ainda mais que trabalham com sustentabilidade, não é tão claro assim. Então, eu acho que por isso que a não gente é tão trabalha claro, tanto até pra porque isso. elas tentam encontrar outros caminhos e outras narrativas para falar sobre sustentabilidade dentro dos sistemas alimentares. Que às Então, elas vezes vão são falar... mais prementes do que essa, também tem isso. São Às vezes você não pode batalhar por todas as pautas, às vezes você tem que escolher as suas pautas de uma forma. escolher. Não é que a pessoa não se importa, às vezes a pessoa sabe, mas ela tá com uma pauta um pouco mais premente, ela precisa navegar por esse lado aqui antes de chegar aqui. Passando um pouco de pano aqui. Entendi. E eu acho que entra também aquela questão que a gente falou no começo, do contexto da alimentação. Então, você pensa em Belém do Pará, a galera pensa em peixe, Sim. né? Vai pensar nos pratos mais regionais que têm ingredientes de origem animal. Por isso que é tão importante esse trabalho de mostrar que não, o açaí e a farinha aqui é típico de Belém, Pois é. 100% vegetal. Então é meio que isso também, assim, a galera não sabe o que... Nossa, isso é vegano, sabe? Fica meio assustado. Mas, por exemplo, esse evento que você citou do príncipe... Let it go. do príncipe William, Earth... Como é? Earthshot Prize. Earthshot Prize. O que quer dizer Earthshot? Agora, Earthshot. Eu não sei, mas é um evento Tipo para premiar. tiro na terra. Eu acho que é meio. Eu acho que É é uma meio chance isso. para terra, prêmio, chance para terra. Sei lá. Que é de premiação de projetos, né? Mas Isso. ele, eu acho que não é vegano, pelo menos nunca Não, ouvi falar. E assim, foi incrível saber que ele exigiu. Exigir é uma palavra. Ele tentou contratar um tentou chefe para fazer ali. ele pediu um menu que fosse condizente ao evento e tal. E ele já fez alguma coisa semelhante em outras edições desse prêmio, que eu cheguei até a fazer vídeo a respeito e tal, assim. Mas você acha que, para os convidados, porque são mais de 700 pessoas nesse evento que ele vai fazer no Rio de Janeiro, para os convidados, é ruim, assim, esse evento ser... Não, acho que faz muito sentido ser 100% vegetal. Pensando nisso que eu tô falando, da questão de a Amazônia oferece já alimentos Mas o convidado vegetais. que adora um churrasco, por exemplo, será que ele não tem a consciência de que ele é um parlamentar, sei lá, que ele está num evento desse? Será que não é importante, inclusive, o evento ter um menu assim, justamente para falar para a pessoa, olha, aqui dentro a gente está discutindo meio ambiente e meio ambiente tem a ver com alimentação? Eu, pessoalmente, acho que não. Por acreditar que, ainda mais vendo a culinária da Amazônia e vendo que dá, sim, para você oferecer um menu num jantar, contemplando só alimentos vegetais e ainda assim mostrar que são alimentos regionais, locais, é possível, sabe? E até dentro desse trabalho que a gente está fazendo do Belém Gastronomia Sustentável, que a gente tem culinaristas lá de Belém, e junto com a Proveg, né? A gente vê, assim, receitas incríveis. Então você vê que, poxa, a galera vai gostar de comer isso aqui, sabe? Se for um chefe que Dá um não tô exemplo, criticando... vai, de uma receita, já tem tá com fome, maniçoba já. vegetal. Eu comi uma maniçoba aqui em São Paulo. E tem um restaurante então. vegano aqui que o dono é de Belém. Ai, que legal. Foi a única então, vez que eu existe, comi. né? Assim, A maniçoba é vegetal, ele falou, na A verdade. maniçoba é vegetal. É que eles colocam Eles carne, colocam como se fosse uma é. feijoada. É Sim. porque vai muito camarão, tipo é verdade. tacacá. É O verdade. caldo, ele é vegetal, só que aí coloca a... Porque a maniçoba não é camarão. aquela que tem uma mandioca brava, que se não for cozida por a 7 folha, dias. né? essas Mas é que eles coisas. fazem um preparado como se fosse uma feijoada. Então, Entendi. O palmito, a popunha também é regional. Então, assim, até não entrando em conflitos, tipo, tudo bem a galera que discordou e que ficou, nossa, não, o chefe tá certo em discordar. Mas eu acho que é super possível, ainda mais vendo o tanto de receitas que existem que contemplam a biodiversidade da Amazônia, sabe? Se fosse um local, não sei, eu já fui pra Amazônia, já fiquei
uma semana lá em comunidade indígena e realmente foi muito difícil. Então, mas não é um evento lá, sabe? Não é um evento... Mas você era local. vegana? Você Eu era era vegetariana? eu era vegana, assim. Eu consegui, mas com muito custo. É mesmo? Sabe? Então, assim, mas por que foi eles muito chegavam difícil. com uma Peixe. caça, Porque peixe? é peixe, né? É a comunidade ribeirinha, se você for pensar. É a mesma realidade. Não necessariamente porque vão ter vegetais. Eu nunca fui, mas eu imagino comunidade indígena com muita mandioca, sei lá, Também tem muita mandioca. agricultura. Assim. Então, também tem muito isso, assim, mas é um pouco mais difícil a parte da proteína mesmo. Assim, você tem que levar alguma coisinha e tal. Mas não é num lugar desses, né? É um evento que consegue comportar muito bem. Sim, claro. Né? É um evento internacional, Um né? evento internacional. Então eu acho que mas mais a pessoal. gente vê que existe uma resistência da parte do governo e da parte da organização da ONU, UNFCCC mesmo, em relação a isso, porque eles sabem que vai haver críticas, né? Porque é um evento público, é um pouco diferente do evento do príncipe. Não tô defendendo só. Cara, que nem quando você vai fazer um casamento. Explicar, assim. Você vai fazer um exato. casamento. Esse não é um bom exemplo, porque se eu casar, você ia ser vegano. Mas você vai fazer um casamento. Eu fiz. E você tem que agradar gregos e troianos. Você tem uma família que vai falar, não quero comer, o que eu vou comer, não sei o quê. Vegano, mas eu é que não também. é. Eu fiz vegano Eu também. e comeram feijoada Mas eu tô vegana. tentando dar E eu um que meio fiz do a caminho. feijoada. E a gente tem que lembrar também que a gente tá falando muito de sistemas alimentares. Só que existem N outros eixos de assuntos Exato, isso dentro eu da acho COP. muito É verdade. É transporte, A é gente tá indústria, transição mas energética. mesmo dentro dos sistemas alimentares existem vários eixos. Vários a outros maior eixos parte também. das pessoas que trabalham com sistemas alimentares entendem que os dados, né, reconhecem que os dados mostram a insustentabilidade da produção animal, mas ainda assim acham que a gente vai encontrar outras soluções para a questão do clima que não necessariamente envolvem você se tornar vegano. Talvez reduzir o consumo de produtos de origem animal, por exemplo. Se fala muito não é monocultura, é mono... Ah, quando rotação, né? Rotação de cultura. Que a gente fica produzindo só uma coisa, que é Monocultura. Não, gente, tem outra palavra. Quase uma monocultura. Agora Que você a me cátedra pegou. fala muito sobre uma certa... gente, esqueci a Certa palavra, mas é uma monocultura. palavra muito importante. Tipo, nessa noção de que a gente produz apenas poucas culturas e fica investindo naquilo e que a gente teria que diversificar. E uma das coisas que eles falam que a gente tem que diversificar é a pecuária. Porque se reconhece que a gente tem uma pecuária que... Assim, a nossa pecuária, por exemplo, no estudo que a gente fez, que eu estava falando antes, a gente entendeu, assim, a gente descobriu com dados que 20% do território nacional é pasto. 20%? E quanto que a pecuária contribui Caraca. para a nutrição das pessoas? Sabe, assim, 10% é agricultura, 20% é pasto, produção animal. E dessa agricultura, quanto que é para pecuária Então, também, né? Ou já está contado no dado? Tá contado já no dado. Mas assim, a contribuição em calorias e proteínas da pecuária é desproporcional com o tanto de recursos que a gente usa para produzir. Perfeito. Então se reconhece dentro dessa discussão de sistemas alimentares que a forma como a gente está construindo esse sistema alimentar, esse modelo de sistema alimentar é insustentável, não é eficaz e está focando muito na pecuária, que não deve ser a base da nossa alimentação. Mas essas pessoas não são veganas, então a gente tem que entender assim... É uma construção de raciocínio e de pegar a pessoa na curva ali, sabe? Nos falar corredores que da assim... COP. E você tem que mostrar alternativas, que é o que a Aline estava falando. Não adianta a gente falar, tá, todo mundo vai fazer transição. Tá, mas é economicamente viável pro agricultor? Exato. Porque a gente não tá falando pro fazendeiro que tem 1 bilhão de cabeças de gado reais, né? A gente tá falando para começar com um sistema de agricultura familiar. Então, essa pessoa, esse fazendeiro que tinha X tanto de gado, ele vai conseguir sustentar a família dele se ele mudar para uma agricultura que não seja pecuária, que seja voltada para a alimentação? Como que a gente constrói isso? E isso o governo também é muito preocupado em viabilizar. É basicamente assim, olha, se você me mostrar um plano que funciona, onde a gente consegue produzir, a gente consegue manter esses trabalhos, etc., eles vão querer investir, porque é uma solução. Só que a gente precisa construir todo o caminho e ter essa certeza. E acho que é aí que entra o estudo da Proveg também, de mostrar que é viável, que é possível. Eu acho que, na verdade, tem que mostrar que é mais rentável até, né?
Aí, isso seria o cenário... É isso. E spoiler, então, já que esse podcast vai ser divulgado, lançado só pouco antes da COP, vou dar um spoiler. Tem que ser logo, porque senão passa a COP e a gente fica... Mas o spoiler é de que é mais rentável, inclusive mais que o dobro de rentável do que a pecuária. Isso que vocês estão fazendo é um estudo ou já tem realmente agricultores que fizeram a mudança? Então, a gente está fazendo, tem um projeto Pecuaristas, piloto. no caso, que mudaram para... A gente está desenvolvendo um projeto piloto de um agricultor familiar que tem uma pequena produção de gado de corte e leite no Paraná. E a gente está fazendo o processo né, a gente já elaborou o plano de transição. Quantos animais? Só para ter uma ideia assim de... Eram 20 animais. Ok. É pequeno. É um piloto bem mesmo. Bem pequeno, é um piloto mesmo. A gente quis começar com algo pequeno porque, lógico, né, enfim. Claro, faz sentido. A gente entendeu primeiro que tinha alguns gargalos ali. Primeiro, não era rentável. De forma alguma, na verdade, a pecuária não era rentável para o produtor. Ele, na verdade, investia muito mais tempo e dinheiro na pecuária do que recebia de retorno. Eles sempre reclamam que o leite sempre está um preço baixo, que a carne também não paga e tal. Sempre estão reclamando mesmo. Tinha outros problemas, por exemplo. Ele falou assim, eu não consigo viajar. Eu não consigo pegar um final de semana e visitar minha família na outra cidade ali, porque a pecuária requer que eu esteja aqui todos os dias. E isso faz o produtor perder em qualidade de vida também, porque ele não consegue ter autonomia. Ele falou, eu não posso ficar doente. Se eu ficar doente, a coisa desanda na minha propriedade. Então a gente começou a identificar vários problemas. Tem outra questão que é muito importante, que vários produtores relataram pra gente, que é a questão de sucessão. Então as novas gerações, inclusive, por exemplo, os filhos desse produtor, as filhas desse produtor, elas estão, tipo, já fora da... Tem uma filha que está na propriedade, mas porque ela é adolescente. As que são adultas já não estão mais ali querendo dar continuidade a isso. Então, você tem uma questão de êxodo rural também, né? De que a atividade rural ali no campo, a agricultura, a pecuária não é interessante para as novas gerações. Elas querem outras coisas. Mas será que se fosse agricultura, essas meninas não sairiam? Acho que a questão é uma coisa a se estudar, mas assim, a questão da melhoria de qualidade de vida e de rentabilidade, acho que seriam assim diferenciais na hora da decisão. Então, a gente entendeu isso do produtor, que existiam esses gargalos. A gente propôs um plano de transição. Então esse produtor agora ele demonstrou interesse na produção de café e erva mate, que são culturas que vão demorar em torno de 4 anos para começar a produzir. E como a gente quer fazer a transição, a gente propôs para ele que a gente, nesses primeiros anos, a gente planta a erva mate e o café. E depois tem ainda outras, porque é uma agrofloresta, então envolve também plantar floresta, né, árvores. A gente propôs de plantar árvores que tenham madeira que vale dinheiro também, eucalipto, porque pode, por exemplo? inclusive... Não, eucalipto cresce rápido, mas madeiras assim mais da Mata Atlântica mesmo, porque é um projeto no Paraná, que podem, primeiro, contar como um projeto de reflorestamento, e segundo, em questão de se houver algum choque de, por exemplo, o café não produziu por causa da mudança climática, sei lá, vamos dizer, porque tem esses estudos, né, que a gente vai perder muito safra de café por causa de mudanças climáticas. Apesar de que a agrofloresta a gente entende que também é um sistema mais adaptado e que evita choques de perda de safra. Mas se houver algum imprevisto em relação à produção, esse produtor vai poder, por exemplo, vender a madeira da árvore. Então, é um seguro ali para o produtor. Mas enquanto esses anos que o café está crescendo, a erva mate está crescendo e que essas culturas não são rentáveis, a gente está fazendo o que com esse produtor? A gente está produzindo hortifruti e legumes, enfim, de ciclo curto. Então, abóbora, melancia, mamão, para que ele tenha uma rentabilidade mais imediata, o que já vai favorecer a transição dele em um curto prazo. Sim. E como é que foi a abordagem? Vocês chegaram na fazenda, bateram pau? Não, isso foi uma coisa muito legal, assim, que é uma coisa que me orgulha muito, que é o trabalho junto com a CONTAG e a FETAEP, que é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, e a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Paraná, que é um diálogo, assim, inusitado, né? Quando a gente pensa que eles não são veganos. Não. Assim, e nem espero que eles sejam, sabe? Mas quando a gente consegue conversar e chegar a um denominador comum do que a gente tem em comum, isso é muito rico, sabe? E eu fico realmente emocionada de ver que eles têm preocupações e que a gente consegue dialogar, assim, sabe? Entender que o que a gente quer? A gente quer melhorar a vida do produtor rural.
a gente quer que a agricultura seja mais sustentável, a gente quer uma diversidade alimentar. Então, esse produtor, por exemplo, ele vai produzir mamão, abóbora, melancia e tal, vai produzir para o PNAE, que é a alimentação escolar. Então, assim, a gente consegue, com base no entendimento do que a gente tem para compartilhar, fazer um projeto junto. E a FETAEP e o sindicato, daí a FETAEP chamou o Sindicato Rural de Ortigueira, que é a cidade onde esse projeto está acontecendo, e eles estão sendo fundamentais na exexeção do projeto. E aí eles falaram com os fazendeiros da região, se alguém queria participar. Eles têm os contatos, né? A pessoa, especialmente a Tainá, da FETAEP, ela é uma pessoa que roda, né, o Paraná inteiro, então ela conhece muitos agricultores e ela lembrou desse produtor que já tinha demonstrado, tipo, uma certa frustração com a produção animal e tal. E ela lembrou, conversou com ele e tal. Mas a FETAEP, assim, eles são, assim, muito parceiros mesmo, no sentido de que os custos da transição, eles podem ser altos. Mas a gente conseguiu muita coisa de graça. Por exemplo, muda de graça por causa da mobilização da FETAEP. E uma coisa que me emociona muito, de verdade, assim, é ver a solidariedade entre os produtores. Especialmente na agricultura familiar e na questão da agroecologia. Porque não existe competição assim. As pessoas doaram mudas. Tipo, elas Você não chegou passaram. aí lá pessoalmente? Sim. Você chegou aí nessa fazenda? Sim. Você viu os animais lá, então. Sim. Deve ter sido meio difícil, né? Assim. Apesar de você sabe que é uma coisa que é muito maior do que aquilo, né? É pro bem dos animais mesmo. Mas... É difícil, mas eu acho que assim, a força do negócio está em pensar de que é um projeto que em um médio, longo prazo vai ser muito benéfico em uma escala maior, assim, sabe? Que é além desses animais. Em quantos anos o projeto de vocês calculou que esse produtor vai estar ganhando igual ou mais do que ele ganha hoje? Famosa taxa de retorno. Vai ser logo. A gente calculou. Primeiro porque ele já não estava... Sim. E muito mais alto. Muito mais alto. Porque a produção a gente calculou, né, os preços que o PNAE paga pelo mamão, melancia, etc. E a gente entendeu que, assim, logo no primeiro ano vai ter realmente uma renda muito maior para o produtor. Porque a pecuária já não gerava lucros. Porque você falando, me parece que esses produtos têm um valor agregado menor, né? Mamão, tipo, mas pelo jeito não, né? Mas em tem um quantidade mercado, você ganha. mas por causa do PNAE tem um mercado seguro para ele vender. Tem a questão, né, da agrofloresta, que dá um valor agregado aos produtos. E tem uma produção que, assim, o mamão vai produzir rápido, ele vai produzir uma quantidade grande de mamão. Pensa que são 20 cabeças de gado versus, nesse mesmo espaço, um monte de produto de origem vegetal. Eu uso um exemplo desse em palestra também. Só que eu cito o Walking Dead, sabe? A série. Eu falo, se isso aqui fechasse tudo e a gente tivesse que produzir alimento só aqui dentro, o que seria mais viável? Produzir milho, sei lá, algodão não, né? Feijão, alguma coisa que tá possa comendo comer. Ou colocar uma vaca e alimentar essa vaca até dar o tempo de matar ela. Né? Aí todo mundo concorda que a alimentação Gente, seria lembrei, monotonia, não era monocultura. Monotonia alimentar que eu tava falando, né? Que os brasileiros comem a mesma coisa, né? Sempre. E olha que a gente ainda que come bem, né? É isso que eu ia falar, a gente ainda é bom. Porque se você for em alguns outros países, são 3 ingredientes. A gente ainda tem... Tipo, os Estados Unidos deve ser o pior de todos. Assim, eu diria que Inglaterra... Desculpa, ingleses, mas Inglaterra mesmo? Também, o fish and chips ali, peixe batata, base de tudo. Então, a gente ainda tem... Vamos falar um pouco do nosso guia foi lá que surgiu o veganismo também? Do guia alimentar, A gente tem um guia nutricional alimentar do para governo. Ingleses. Não. Que é muito bom. Ele fala que a gente tem que diversificar a alimentação, diversificar frutas. Ele já chegou a falar também de alimentação vegetariana quando pequeno, na adolescência. A gente teve uma contribuição enquanto SPB, acho que 2017 nisso, uma coisa assim. Então, é um guia alimentar muito progressista. Ele é visto pelos governos dos outros países como algo muito bom. E é uma porta de entrada também para a gente trabalhar. E ele fala, o nosso guia alimentar fala muito claramente sobre o excesso de dependência dos brasileiros de carne, fala que a gente precisa reduzir o consumo de carne, fala dos impactos ambientais da alimentação e da produção de carne, fala sobre a importância, por exemplo, da gente continuar comendo feijão, que é uma coisa assim, né, que a gente tem notícias de que o brasileiro está comendo menos e menos feijão e substituindo
obviamente por outras fontes de proteína muito menos sustentáveis e saudáveis. Porque demora muito Ultraprocessado. para fazer, etc, etc. É. Se você for Tem pensar. gente que nem usa panela de pressão, né? Não, imagina você tá numa comunidade. Tem medo. Você tá numa comunidade, você não necessariamente vai ter o fogão. Se você tiver, você não necessariamente vai ter a panela de pressão. Se você tiver, você não vai ter necessariamente 20 minutos para poder cozinhar o feijão. É verdade. Então, é que a gente pensa muito no nosso recorte. Mas se você vai no recorte do Brasilzão, a história é diferente. O cara abre um miojo, que é mais fácil. Falando uma das coisas, bolacha recheada, uma das coisas sei que lá. mais ficou comigo, alguns anos atrás a gente fez uma ação em uma comunidade e a gente levou nutricionistas para a comunidade enquanto SVB. E aí nesses nutricionistas tinha um atendimento, né? E você tinha 15 minutos para passar e aí eu tava meio que do lado, né, ajudando e tal, né? E aí eu vi uma senhora falando, tipo, eu queria saber o que eu posso comer e tal, porque normalmente eu ganho a cesta básica e depois que a cesta básica vai embora, eu só tenho dinheiro para comprar miojo. Nossa. E aí você fala o quê? Nutricionalmente. O que a gente falou foi, por favor, não use o saquinho que vem junto. saquinho, porque o saquinho, se você puder, come então, pelo amor de Deus, só o miojo, etc. Então, Apesar assim, que a o gente tá macarrão muito... é frito também, enfim, né? É, o Mas macarrão a gente também está é muito do- acostumado de olhar os sistemas alimentares com base no nosso recorte. Ou na vida que a gente vive. E acho que por isso que também vale a pena, quando a gente conversa com o governo, etc., entender que o Brasil ele é muito plural. A gente tem uma desigualdade muito grande. A gente tem lugares onde a alimentação fresca não chega, a fruta não chega. Sim. Então, como que a gente pode construir isso como solução? Dá um exemplo de um lugar aqui. Eu tô Desertos tentando lembrar os alimentares. desertos alimentares aqui que estavam, mas tem No Brasil cidades- tem lugar que tem cidades que chega comunidades pouca que fruta. você não Sim. ou se chega com um preço gigantesco. Mas você tá falando de comunidade ribeirinha ou coisa assim? Ou Não, você não, tá não, falando de nas cidades. Cidade. Em que você tem que andar muito, Pra conseguir achar um mercado. tem dificuldade de acesso geográfico. Mas tem aí ela vai dificuldade ter, de essa acesso- pessoa vai ter dificuldade para pegar carne também, que é um refrigerado, A congelado. alimentação, a base Não é necessariamente. ultraprocessada. Salsicha você consegue Salsicha. refrigerar, não Mas é estraga refrigerado. tanto. Não, mas é que a indústria encontra formas de Chegar chegar lá. nos lugares. O Eu acho que a alimento. questão Se é você essa, for a nos vontade mercados, também. você vai ver que tem muito mais essa parte de ultraprocessado congelado Sim. nananã, do que fruta e verdura Tem fresca. mapeamento assim que mostra que existe uma predominância em áreas de classes sociais mais pobres, uma predominância de pequenas mercearias em que tudo que é alimento Porque tem mais Salgadinho, tempo de cara. prateleira. Salgadinho. tem mais tempo de prateleira, é onde a indústria consegue chegar. Agora, fruta, que são alimentos mais perecíveis, né? Frutas, legumes. E onde essas crianças comem isso? Nas escolas públicas, graças às políticas públicas que estão sendo Comem feitas. a coisa boa, né? Comem a Sim, coisa boa. sim. Que às vezes é a única refeição. Muitas Dia, vezes a única muitas refeição. vezes. a gente- Minha filha começou na escola pública e, cara, era sensacional, realmente. Sim. Assim, só foi para outro que, enfim. É o maior programa de compras públicas, né, de alimentação escolar do mundo. E é um programa que outros países, assim, mesmo países desenvolvidos, né, países da Europa, olham para o programa do Brasil e falam... Assim que como é saúde, né? referência. Saúde e alimentação, eles olham pro Brasil com uma cara do tipo, nossa, como que SUS, vocês conseguiram fazer isso num... A gente tem costume de reclamar do SUS e não sei o Não. quê, mas... Não, a gente, assim, né? No geral, Não, você vê as pessoas... as pessoas Eu nunca reclamei. Mas realmente, fora é muito pior, né? É Você- muito pior. Tipo, você tem que pagar e o atendimento é ruim ainda, pelo que eu ouço dizer, né? Eu não tive experiências ainda. Gente, estamos nos encaminhando aqui para o final. Eu queria que vocês dessem uma palavra, uma conclusão, alguma coisa polêmica para incriminar vocês. Polêmica? Mais polêmicas. Não é polêmica, não. O que esperar da COP? O que vocês esperam? Sabe? O que vocês acham que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer da sua participação? O que você acha que vai acontecer da sua? O que você acha que vai acontecer da sua? Quantas pessoas você vai conseguir encurralar nos corredores? Se Imagina, você eu não vai faço conseguir isso. apertar a mão de alguém lá que essa pessoa vai tomar uma decisão depois. Expectativa, né? Nenhum compromisso com a verdade absoluta. Eu tô com uma expectativa muito alta da parte de sociedade civil. Como as pessoas estão se organizando. A gente, enquanto movimento no Brasil, a gente está fazendo calls, inclusive falei para te chamar, com as organizações Reuniões. que estarão lá. Então, Animal Equality, Sinergia Animal, Mercy for Animals, World Animal Protection, SVB, Proveg, para a gente ver coisas que a gente pode articular para fazer juntos de uma forma institucional e que tenha sinergia com tudo que está sendo discutido. Então, a gente tem isso, a gente tem muita gente de sociedade civil, pequenos grupos, ativistas que estão indo também, a gente tem muitos influencers da causa climática indo, e eu acho que a gente precisa de todo mundo. Eu acho que tem espaço para todo tipo de Você ativismo. acha que eu deveria ir?
Eu acho que sim, mas boa sorte para encontrar um lugar para ficar, Não, eu porque não os vou, preços... eu só tô... Mas eu acho que sim, eu acho que eu entendo a parte de greenwashing, a parte de raiva da gente ver, por exemplo, que acabou de ser permitido petróleo na Amazônia. A gente entende tudo isso, só que, às vezes, nesses terrenos inférteis, se você colocar uma semente e aquela semente nascer, meio que valeu a pena. Não é porque está difícil que a gente vai parar de lutar. E lutar de uma forma inteligente, lutar de uma forma estratégica, tentando achar pontos no meio do caminho para se unir e fazer diferença. Então, acho que, assim, o que esperar, cara, eu espero tudo e nada. Sabe, eu espero conseguir fazer a diferença e conseguir conectar com pessoas lá que ajudem a avançar essa agenda climática, mas também alimentar no Brasil. Perfeito. Gabi, peguei de surpresa. Já estava preparando aqui a fala. Bom, eu acho que essa COP está sendo muito chamada de a COP da implementação. Então é isso que eu espero, assim, que realmente não fique só nos acordos, só nas negociações, mas que realmente tenham ações concretas para que a gente possa dar andamento nesses temas tão urgentes, né? Então, acho que a minha participação, que vai ser breve também, é muito buscar, assim, observar quais são as ações que estão sendo tomadas e, enfim, como a Má falou também, fazer esses contatos, que é super importante. E quem quiser acompanhar, tem o Instagram da COP30 no Brasil, que eles estão fazendo conteúdos, vão fazer cobertura. Então, às vezes, alguém que está assistindo aqui, a gente quer saber o que está rolando. Geralmente, eles fazem um levantamento, tipo, hoje foi discutido tal coisa e a conclusão é essa. Então, tem várias pessoas que fazem esse tipo de cobertura nas redes sociais. E é isso. E agradecer o convite. Foi muito legal estar aqui. Eu que agradeço a presença. Aline, o que você espera? Tá, tenho duas expectativas, uma mais geral, uma mais ampla e uma mais minha, assim, da atuação da Proveg. A geral, minha expectativa é que tenha, depois de muitos anos, ampla participação democrática e que o governo brasileiro favoreça e não impeça essa participação democrática, que eu acho que é extremamente importante em um evento como a COP, especialmente uma COP na Amazônia, em que, assim, o grande trunfo de uma COP na Amazônia é que as pessoas estejam lá vendo como as comunidades vão efetivamente ser afetadas pelas mudanças climáticas e ouvindo essas comunidades. Então, tenho grande expectativa de que a sociedade civil, os povos indígenas, quilombolas, produtores, agricultores familiares, movimento campesino e a sociedade civil organizada mesmo vai estar lá e vai ser ouvida e vai conseguir se articular também nesse mesmo molde, né, do que eu falei sobre articulações mesmo às vezes improváveis, mas de tentar encontrar denominadores em comum, porque no final das contas a gente, mesmo que a gente veja que outra organização ou outro ativista não é vegano, eu acho que a gente precisa encontrar esse denominador comum, porque existem outras coisas para a gente lutar contra, que não um contra o outro. Então, é importante que a gente reconheça a validade do que esses outros atores da sociedade civil estão, pelas quais eles estão lutando, e o mesmo aconteça com a gente. Então, essa construção de pontes eu acho super importante. E da minha parte mais micro, assim, que eu espero que não seja tão micro, mas é a questão de fazer o lançamento dessa pesquisa e que essa parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário comece a gerar políticas públicas que incentivem ainda mais e de forma muito mais potente a transição, né, da produção rural no Brasil, desse modelo focado na pecuária, para um modelo, né, agroflorestal, de base vegetal, que deve ser a base da nossa alimentação, no final das contas. Então, os investimentos devem ir para a produção efetivamente de vegetais, que é o que a gente precisa consumir em muito maior quantidade. Então, que isso existe um material que é a pesquisa e que ela se transforme em atitudes, né, ações práticas por parte do governo, políticas públicas, e que a gente consiga articular para que a gente transforme mesmo a produção de alimentos no Brasil. Perfeito. E você? Eu já falei, eu fui a primeira. Não, eu ia fazer outra pergunta. Eu não vou fazer essa pergunta. Faz. Não, vamos ver o que acontece. Sabe quando você fala, no meio da fala você se arrepende de começar? Eu ia falar assim, e você, o que você acha? Você acha que é possível ser ambientalista e comer carne? Mas eu acho que é tipo um outro podcast e você vai se dispor aí com a galera que talvez você encontre lá. Na verdade, a gente tem uma camiseta e a gente fez uma ação, acho que o ano passado, em algum momento com a Marina, que a Marina estava falando no Congresso, salvo engano, ou na Silva. Alesp.
E a gente fez... A mamar. E a gente fez camisetas escrito... panfletos escritos 6 razões porque todo ambientalista deveria ser vegano. E camisetas escrito... Acho que... ambientalista começa no prato, uma coisa assim. Então, meio ambiente começa no prato. E vocês vão com essas camisetas lá também? A gente vai ter uma manifestação dia 15 de novembro, fora da COP, mas em Belém. E aí eu tava falando com a Mônica hoje de manhã sobre isso, que eu e o Luiz, a gente vai estar lá dia 15, não sei se você vai estar, Gabi. Dia 15 eu vou estar. Pra gente ir com... Eu falei, vamos fazer alguma camiseta, porque vai ser uma manifestação, a gente vai sair pela rua. E aí ela falou, o que você acha da gente usar essa camiseta que já existe? Eu falei, pô, maneiro, não tenho, preciso comprar a camiseta da SBB, mas eu acho ótimo, porque realmente o meio ambiente, no Brasil, especialmente, deveria começar no prato. Perfeito. Gente, é isso. Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Eu tenho dúvidas ainda que eu vou tentar sanar durante a COP e vou acompanhar o Instagram de vocês também, os stories e tal. Acompanhe também, eu vou deixar o link, todos os links aqui na descrição. E é isso, cara. Eu, assim, de fora... Ficou feliz? Ficou feliz? Não, fiquei feliz de saber várias coisas, de aprender coisas novas. Eu sempre gosto de aprender coisas novas em qualquer assunto. Mas, assim, expectativa, assim, minha, até por eu não conhecer muito e tal, assim, é pouca. Mas, assim, não tem como não ter um evento como a COP, eu acho. Não tem. Tipo assim, eu acho que ter o evento COP rolando é uma vitória. Total. Porque, por exemplo, os Estados Unidos, não vou, por eles nem tinha. Tipo assim, se depender só deles, eu acho que nem teria. A gente teve um milionário, que eu não lembro agora quem era exatamente, mas que ele falou, o dinheiro que os Estados Unidos colocaria, que não está colocando, eu coloco. Uau! É bilionário, então. Bilionário. Quem era? Seria legal citar, porque se ele estiver assistindo. Ele pode patrocinar. Mas o que eu quero dizer é, nem tudo... Não é porque os Estados Unidos não tá participando que a gente não tem que levar a COP a sério, entendeu? Não, acho que esse muito pelo contrário. Talvez seja até um sinal, né? Que deva levar mais a sério, né? Porque eles são grandes e não estão lá, então a gente tem que fazer mais ainda. É isso, gente. Muito obrigado. Por favor, curtam. Inscrevam-se no canal também e acompanhem o Instagram delas para saber mais da COP, de quem está lá em loco para tentar entender essa loucura aí, tá bom? Tchau. Valeu. Tchau.